essa? Prestes a dizer John King que ele não havia morrido, mas John King, de repente, entrou em pânico, pensando que o prota também havia morrido. John King se culpou, dizendo que nem conseguia proteger sua casa. Sem aviso, o prota deu um peteleco na testa de John King. John King gritou de dor, reclamando que doía. O prota expressou que parecia que John King ainda estava dormindo, pois estava falando bobagens. Então, ele informou John King de que ambos estavam vivos, dizendo que ninguém poderia tirar a vida de John King sem sua permissão. Ele apontou para ele que estava no comando de sua vida. O mestre lá ele pensou consigo mesmo que era natural que até os descendentes dos deuses confiassem totalmente no prota, já que o prota possuía não era apenas força e estratégia, mas também o controle completo do coração puro, com a natureza humana mais gentil. Sabendo que o prota realmente o considerava assim em seu coração, John King prometeu que faria melhor da próxima vez. Do nada, o prota disse John King para correr. John King começou a suar frio, confuso sobre o que o prota queria dizer. O prota disse que tentar subir apenas confiando no próprio espírito e se esforçando ao máximo, sem pensar em ganhar ou perder, era o ato de um homem imprudente. Ele então disse John Costela King para lembrar de correr da próxima vez, dizendo que a capacidade de salvar a própria vida em uma situação em que se estava destinado a perder era o verdadeiro significado das artes marciais. Quando John King perguntou se o que ele dizia era verdade, o prota respondeu com confiança que o que ele disse era absolutamente preciso. O mestre lá ele ficou emocionado, pensando que a grandeza do conhecimento do prota não só os beneficiava, mas também a geração mais jovem. Enquanto o mestre lá ele expressava que a sensação era como o simples ensinamento de seu pai sobre o mundo, Wang Kai de repente pisou em seu rosto. Wang Kai estava, na verdade, ridicularizando a expressão boba do mestre lá ele enquanto ele lutava para impedir Wang Kai de lambê-lo. O prota disse ao mestre lá ele que não tomaria mais seu tempo. Wang Kai estava determinado a não perder para o mestre lá ele, a quem chamou de velho bobo. O mestre lá ele agradeceu ao prota pelo remédio, enquanto Lan Shuer pensava consigo mesma que o prota tinha sido um verdadeiro cavalheiro e estava realmente tão fofo. Mais tarde naquele dia, Lan Shuer e o mestre lá ele retornaram à sua seita Qincha. Enquanto caminhavam pelo salão, Lan Shuer perguntou ao mestre lá ele o que havia acontecido com John King. O mestre lá ele de repente parou de andar. Ele parabenizou Lan Shuer, dizendo que ela havia se tornado uma das 2 pessoas sortudas em todo o continente Zedong nos últimos 2 milhões de anos. Lan Shuer não entendeu o que o mestre lá ele quis dizer. Ela se perguntou se a outra pessoa sortuda era seu mestre. O mestre lá ele revelou a Lan Shuer que John King, o único discípulo do prota, era da linhagem dos deuses antigos. Ele disse que, há pouco, haviam testemunhado o momento em que o prota despertou os descendentes dos deuses, que, depois de 2 milhões de anos, os descendentes dos deuses haviam ressurgido e que o jogo de xadrez do prota era o enredo do céu e da terra. Depois de lhe mostrar o remédio, o mestre lá ele informou Lan Shuer de que o remédio para despertar os meridianos dos deuses deveria ser, no mínimo, de 9ª categoria ou da categoria imortal. Ele então tomou um gole do remédio e sentiu os efeitos imediatamente. O mestre lá ele gritou e voou para fora do salão, extasiado pelo fato de ter rompido para o estágio intermediário do rei marcial. O homem responsável por consertar os telhados não pôde deixar de comentar que o hábito de o mestre lá ele de não sair pela porta não poderia ser mudado, nem ao avançar do estágio inicial para o intermediário do rei marcial com um único gole. O mestre lá ele provou que o efeito do remédio era poderoso demais. Por um longo tempo após o avanço, o patriarca da seita Qinchan voltou do telhado de bom humor. Lan Shuer encarou o mestre lá ele como se estivesse dizendo que também queria um gole. Sabendo o que Lan Shuer queria, o mestre lá ele disse a ela para beber o restante, lembrando-a de que deveria tomá-lo imediatamente para que o poder do remédio não se dissipasse e para ter cuidado para não desperdiçar nenhuma gota. Assim que Lan Shuer recebeu o remédio, o mestre lá ele mais uma vez voou para fora do salão, sentindo que seu cultivo estava aumentando drasticamente. Ele não conseguiu evitar rir alto. O consertador de telhados ficou surpreso ao ver o mestre lá ele voando para fora do salão novamente. Ao ouvir a insistência de o mestre lá ele, Lan Shuer parou de hesitar e imediatamente bebeu o remédio. Quando abriu os olhos, suas pupilas brilharam intensamente. Estágio intermediário do grão-mestre marcial. Estágio final do grão-mestre marcial. Perfeição do grão-mestre marcial. Espírito marcial. Estágio inicial, intermediário e final. Depois de romper vários estágios, Lan Shuer finalmente atingiu a perfeição do espírito marcial. O mestre lá ele ficou surpreso quando alguém de repente voou ao seu lado. Lan Shuer expressou que o que estava sentindo era algo sem precedentes. Seus olhos brilhavam enquanto ela tentava encontrar palavras para descrever o que estava sentindo. Lan Shuer se imaginou como uma guerreira, uma nobre, uma freira e uma agente. Ela sentiu como se estivesse vivendo várias experiências ao mesmo tempo. Lan Shuer voltou ao salão e, ao verificar, descobriu que ainda havia algum resíduo do remédio dentro do bule. Pensando que provavelmente poderia romper para o rei marcial com mais um gole, Lan Shuer pacientemente esperou o resíduo pingar em sua boca. O mestre
mestre lá ele de repente parou Lanchuer, pedindo para que o deixasse tomar mais um gole, mas Lanchuer o consumiu mesmo assim. Ela imediatamente voou para longe e apenas disse ao mestre lá ele que já havia bebido o último gole. O mestre lá ele ficou extremamente devastado. Ele estava a um passo de se tornar um imperador marcial, então não conseguia aceitar que as coisas terminassem assim. Acreditando que o resíduo ainda poderia ajudá-lo a romper, o mestre lá ele começou a comer pedaços do bule. Como esperava, o resíduo do remédio também foi eficaz. O mestre lá ele começou a recitar algumas palavras que justificavam sua atitude desesperada. Ele disse que, se alguém quisesse alcançar o topo, deveria tomar uma decisão, engolir o orgulho e lamber a essência do resíduo do remédio. Os discípulos olharam para o céu, de olhos arregalados e bocas abertas. Eles viram 2 pilares de luz perfurando o céu. Todos comemoraram, dizendo que os deuses haviam abençoado a seita Qingtian e que a seita Qingtian estava prestes a se erguer novamente. Uma anciã expressou sua empolgação ao descobrir que o mestre lá ele havia rompido para o estágio de imperador marcial. A mulher que cuidava da anciã ficou feliz ao vê-la se levantar novamente depois de tanto tempo paralisada. Simultaneamente, em algum lugar da seita Qingtian, ruídos foram ouvidos em um túmulo. Momentos depois, um velho saiu de lá repentinamente. Após expressar sua empolgação pelo renascimento de sua seita Qingtian, o velho disse que finalmente poderia morrer em paz. No pavilhão das artes marciais, um ancião abandonou a limpeza do local e imediatamente voou em direção aos pilares de luz. As nuvens próximas aos pilares começaram a escurecer enquanto o povo da seita Qingtian celebrava, entoando que sua seita finalmente brilharia no continente Zhongzhong. Um grupo desconhecido se reuniu em uma certa área. Eles relataram a alguém que a casa havia sido limpa e que não havia nenhuma porta para o túmulo antigo. Eles então disseram que o velho Fen ainda estava mirando milhares de milhas à frente. No dia seguinte, no ginásio de artes marciais do Prota, o Prota cantava a música Happy Ometon, de Shen Ming, enquanto tocava sua guitarra. Os 3 velhos não puderam deixar de se emocionar a cada vez que o Prota dedilhava as cordas. Eles pensavam que essa era a verdadeira razão pela qual o Prota os pediu para trabalhar nos campos. Cada dedilhada da corda era um estímulo para suas almas, o que aumentava dramaticamente sua compreensão das artes marciais. O gado do tio Wang também entrou na diversão. De repente, o Prota sentiu um cheiro desagradável. Lu Deshan estava determinado a recolher rápido o suficiente para que pudesse acompanhar a onda sonora que continha artes marciais naturais. Vendo que todos dançavam como loucos, o Prota se perguntou se ele era ruim na afinação. Ele se sentiu sortudo pelo fato de que a tarefa do sistema era dominar guitarra, xadrez, caligrafia e pintura, e não cantar, dançar, fazer rap, jogar basquete ou música. O Prota, então, prosseguiu para tocar outra música. Sob o céu azul brilhante, o Prota cantou uma música de Kaizuka. Os 3 velhos, junto com o gado, deslizaram em resposta a cada dedilhada da guitarra do Prota. Lu Deshan tinha um sorriso largo no rosto, enquanto corria incansavelmente para recolher esterco e ouvir a guitarra do Prota. Enquanto isso, aparentemente desinteressado em se juntar à diversão, Wang Kai apenas dormia. Ele então começou a gemer como se estivesse em grande dor. Wang Kai estava, na verdade, tendo um sonho sobre seu passado, onde ele era chamado de filho ingrato, injusto e rebelde. O imperador perguntou a Wang Kai como ele reuniu coragem para cometer um crime hediondo. Ele então disse ao rei Ao o verdadeiro nome de Wang Kai, que, por seus crimes, ele receberia punição imediata. O imperador declarou que, a partir daquele momento, Rei Ao estava destituído do título de príncipe, rebaixado ao status de plebeu e expulso de seu clã. Rei Ao expressou seu desacordo. Ele explicou desesperadamente ao pai que foi injustiçado e que não havia feito nada. Os demônios ao redor de Rei Ao disseram que todos o viram invadir a Câmara da Santa no meio da noite. Eles então imploraram ao imperador para aplicar a lei com justiça, dizendo que Rei Ao não tinha respeito pela lei, era irresponsável, não tinha nem virtude nem habilidade e era uma escória do clã que não era digno de ser príncipe. Rei Ao disse ao seu pai que ele já havia se explicado quando a Santa chegou. Wang Kai olhou fixamente e chamou Qingtian com expectativa, aparentemente pensando que ela veio para defendê-lo. Enfurecidos, os demônios chamaram o Rei Ao de bastardo por chamar a Santa pelo nome. Rei Ao ignorou os demônios. Ele instou Qingtian a revelar a todos que eles estavam verdadeiramente apaixonados um pelo outro. Como se estivesse ajudando o Rei Ao, Qingtian lembrou ao imperador que Rei Ao era o filho da sorte, calculado pelo velho patriarca através do disco lunar, e que no futuro ele assumiria a responsabilidade de liderar o clã dos lobos demônios devoradores do céu para a glória. Mas então, seu tom de repente mudou. Ela disse ao imperador que o coração de Rei Ao não era correto, afirmando que Rei Ao entrou furtivamente em sua câmara no meio da noite e tentou desonrá-la. Ela então declarou que a chave da lua dourada em sua mão era uma prova irrefutável. A chave da lua dourada era um tesouro especialmente concedido a Rei Ao para celebrar o rejuvenescimento de seu clã, então todos a consideravam uma evidência física. Rei Ao disse a Qingtian que era óbvio que foi ela quem demonstrou seu afeto primeiro e que ele lhe deu a chave da lua dourada como um símbolo do amor deles. Rei
Heiau ficou tão irritado que não pôde evitar chamar Qingtian de fedorenta depois que ela disse a ele para parar de inventar desculpas. O imperador disse a Heiau que ele não merecia segurar uma chave da lua dourada. Ele então declarou que, já que Heiau era teimoso, ele o puniria sem misericórdia. O imperador informou a Rei Alameda que ele seria punido por 10 anos como uma fera, não teria permissão para se transformar e também seria expulso do clã para sempre. Ao se transformar em uma besta, Heiau prometeu a Qingtian que não esqueceria a humilhação daquele dia. O prota olhou para Heiau em silêncio, aparentemente tentando entender por que ele gemia. Pensando que Rei Alameda estava no cio, o prota garantiu a ele que um dia encontraria um parceiro adequado para ele. Quando o prota se afastou, Heiau de repente acordou, percebendo que alguém de seu clã estava enviando uma mensagem para ele. Ele saiu do ginásio de artes marciais e voou em direção ao lado de fora da cidade de Jonin. Enquanto ele estava a caminho, percebeu que, durante sua estadia com o prota, ele havia atingido inadvertidamente o reino do Rei Demônio. Ele então se perguntou se os membros do clã que o visitavam eram bons ou maus. Momentos depois, Heiau chegou ao seu destino. Ele se transformou em um lobo maior e mais intimidador. No momento em que olhou para trás e viu quem o chamava, Heiau não pôde evitar exclamar. Ele perguntou aos membros de seu clã por que ela havia vindo. Qingtian expressou que parecia que Heiau ainda estava obcecado por ela, desde que ela lhe disse que ele tinha sido um cão impecável. Enquanto tentava não cair nas provocações, Heiau perguntou a Qingtian o que ela queria dele. Qingtian sorriu, mas sua expressão logo se tornou mais séria. Ela revelou a Heiau que a razão pela qual o colocou para conseguir a chave da Lua Dourada era que essa chave era, na verdade, a chave para o reino secreto do clã do Lobo Demônio Devorador dos Céus. Heiau ficou surpreso e questionou a revelação. Qingtian explicou que o antigo patriarca do clã havia dado a Heiau aquele tesouro de importância vital, um tesouro relacionado à sobrevivência do clã, e ainda havia colocado um selo nele para que apenas Heiau pudesse usá-lo, pois ele era o filho da sorte. Ela, então, zombou dele, dizendo que era uma piada o patriarca ter dado um tesouro tão crucial para alguém como Heiau, que agora estava reduzido a um cão vadio encarnado. Ela questionou onde estava a sorte de Heiau, sentindo-se cada vez mais irritado. Heiau tentou se lembrar do momento em que seus companheiros de clã lhe haviam dito para não enlouquecer pensando em Qingtian, considerando o status dela como santa, que até mesmo seu pai tinha que respeitar. Apesar de tudo, Heiau se aproximou de Qingtian, esperando que ainda houvesse uma chance. Para sua surpresa, ela confessou que o amava há muito tempo. No entanto, ela fez uma proposta. Se Heiau pudesse lhe dar a coisa mais preciosa que possuía como prova de seu amor, ela ficaria muito feliz. Nesse momento, Heiau começou a se sentir como se estivesse preso em um pesadelo. Ele foi banido de seu clã e chamado de bastardo imundo e príncipe inútil. Lembrando-se de como havia sido manipulado, ele rangia os dentes e lançava um olhar cheio de fúria em direção a Qingtian. Ela, com um sorriso, disse que ele não precisava fazer aquela cara. Ela lhe daria uma chance. Se Heiau a ajudasse a usar a chave da Lua Dourada para abrir o reino secreto, ela o ajudaria a quebrar o selo e limparia seu nome. Heiau a encarou em silêncio. Qingtian, tentando entender sua resistência, perguntou se ele não acreditava nela ou se as condições não eram atraentes o suficiente. Sem receber resposta, ela ofereceu uma recompensa generosa. Ela revelou que possuía a pílula do Rei Demônio, que poderia ajudá-lo a romper para o reino do Rei Demônio e economizar pelo menos 50 anos de treinamento árduo. Ela se gabou dizendo que essa pílula era algo que muitos em seu clã sonhavam em possuir. De repente, Heiau soltou uma risada, o que deixou Qingtian furiosa. Ela perguntou do que ele estava rindo, desconcertada. Antes que ele pudesse responder, ambos sentiram uma flutuação familiar em suas auras. Heiau, com uma expressão calma, respondeu a ela que estava rindo de sua ignorância. Qingtian ficou perplexa, incapaz de entender como ele poderia já estar no reino do Rei Demônio. Heiau, então, expressou que não se importava nem um pouco com uma coisa tão trivial como a pílula do Rei Demônio. Qingtian ficou chocada. Um inútil que havia sido selado na forma de um animal e também expulso do clã já conseguir sobreviver era algo impressionante, mas ele realmente havia alcançado o reino do Rei Demônio? Qingtian se acalmou e sorriu. Ela expressou que isso não importava, dizendo que, comparado ao seu próprio reino do Imperador Demônio, um Rei Demônio não passava de uma formiga insignificante. Qingtian então fez uma nova promessa a Heiau. Ela disse que, desde que ele estivesse disposto a acompanhá-la até o clã para abrir o reino secreto, depois que ela rompesse para o verdadeiro Senhor Demônio, mobilizaria todos os recursos do clã e o ajudaria pessoalmente a se tornar um Imperador Demônio. Ela estava confiante de que, com sua habilidade e status, poderia ajudar Heiau a alcançar esse nível dentro de 10 anos. Ouvindo-a dizer 10 anos, Heiau não pôde deixar de rir. Qingtian começou a perder a calma, mas se forçou a se acalmar, sabendo que não poderia se colocar em desvantagem. Ela decidiu prometer algo que achava que Heiau não poderia recusar. Ela disse que, assim que o reino secreto fosse aberto, permitiria que ele escolhesse uma arma mágica que era infinitamente próxima de uma arma sagrada como sua própria arma. Os homens de Qingtian elogiaram sua forte capacidade de gestão emocional e sua adaptabilidade para lidar com situações inesperadas. Eles também
também pensaram que ninguém em seu clã poderia recusar tais tentações. King Chan acreditava fortemente que Rei Ao, a quem considerava um perdedor, definitivamente mudaria de ideia. Mas, para sua decepção, Rei Ao ainda parecia desinteressado. Rei Ao coçou a parte de trás da orelha distraidamente. King Chan não pôde deixar de perguntar a Rei Ao porque ele não estava demonstrando interesse em uma arma mágica que era infinitamente próxima de uma arma sagrada, dizendo que era algo tão poderoso que ela duvidava que Rei Ao já tivesse visto algo assim em sua vida. De repente, Rei Ao começou a rir descontroladamente. Um dos homens de King Chan quis atacá-lo por desrespeitar a santa, mas King Chan o impediu. King Chan disse a Rei Ao que sabia que ele ainda tinha ressentimentos profundos pelo que havia acontecido. Ela então disse que, além de sua promessa anterior, poderia fazer uma exceção. Ela disse a Rei Ao que permitiria que ele se juntasse à linhagem do Sol Vermelho. Os homens de King Chan imediatamente expressaram sua desaprovação. Embora a linhagem do Sol Vermelho não fosse uma família real, eles eram os mais fortes entre todos os clãs. King Chan explicou que, se ele se juntasse a eles, teria um grande apoio, e que ele, que sempre foi desprezado pelos outros, poderia se tornar o patriarca da tribo no futuro. Ela acrescentou que, sob tais condições, não havia mais motivo para Rei Ao recusar. Rei Ao, então, disse a King Chan que ela não deveria se iludir. Ele a aconselhou a apenas mudar sua linhagem do Sol Vermelho para algo mansa e civilizada em público, mas tirânica em casa. Rei Ao então disse a King Chan que, mesmo que contasse a ela sobre seu próprio apoio, com a inteligência dela, ela não entenderia. Não mais interessado no que King Chan diria, Rei Ao se despediu e foi embora. King Chan gritou para Rei Ao, exigindo que ele não ousasse lhe dar as costas. Ela disse que Rei Ao não passava de um lixo que havia sido expulso do clã, então não era possível que ele ignorasse os benefícios que ela havia prometido e permanecesse indiferente a se juntar à linhagem do Sol Vermelho. King Chan ordenou que Rei Ao parasse de fingir e não continuasse com aquele teatro. Rei Ao zombou dela. Ele apontou para King Chan e disse que era verdade que sua oferta não lhe interessava nem um pouco. Ele revelou a ela que isso acontecia porque ele já havia reconhecido um poderoso humano como seu mestre. Rei Ao então informou a ela que, apenas seguindo seu mestre, ele não precisaria nem de 10 anos, em menos de meio ano, ele já seria capaz de entrar no reino do Imperador Demônio. Ele também mencionou que, no local onde seu mestre ficava, não apenas existiam armas próximas a armas sagradas, mas armas sagradas reais que ele literalmente dormia ao lado todos os dias. Então, Rei Ao perguntou a King Chan se ela achava que ele ainda precisaria do lixo que ela estava oferecendo. King Chan apenas rangeu os dentes de frustração. Rei Ao disse a King Chan que, quanto ao apoio que ela mencionou no final, apenas com a proteção de seus irmãos do esqueleto, mesmo que ele pisasse em Song Ki, o verdadeiro senhor demônio da Onisha, e o esmagasse no chão, ninguém ousaria dizer uma palavra contra ele. Ele deixou claro que achava as promessas confusas de King Chan e a própria King Chan completamente desprezíveis. Sem conseguir pensar em nada para rebater as palavras de Rei Ao, King Chan apenas apontou para ele, sua frustração evidente. Para fazê-la entender o quão insignificantes eram suas promessas, Rei Ao disse a King Chan que coisas ilusórias como remover seu selo, limpar seu nome e se tornar o terceiro príncipe do clã do Lobo Demônio Devorador dos Céus já não eram dignas de menção para ele. Ele declarou que o que ele via, pensava e compreendia estava em um nível completamente diferente do dela e que, enquanto seguisse seu mestre, ele ascenderia a um palco muito maior, um palco que nenhum clã ou povo poderia sequer sonhar em alcançar. Rei Ao garantiu a King Chan que, naquela vida, ela nunca seria capaz de alcançá-lo. King Chan rangeu e cerrou os dentes de raiva. Ela disse a Rei Ao que ele não precisava continuar fingindo e que deveria sentir vergonha de dizer algo tão absurdo como reconhecer um humano como seu mestre. Depois de enfatizar o quão difícil era avançar do reino do Rei Demônio para o reino do Imperador Demônio, King Chan disse a Rei Ao para acordar de seu sonho de conseguir um avanço em apenas meio ano. Ela então declarou que não era tola o suficiente para acreditar que Rei Ao realmente dormia com armas sagradas. Ela zombou, dizendo que acreditava que esse seu mestre e os irmãos esqueletos eram apenas fracassados que não eram muito diferentes de Rei Ao. King Chan expressou que Rei Ao era ingênuo por pensar que poderia desrespeitar Song Ki e sair vivo dali. Quando um de seus subordinados informou que Rei Ao já havia ido embora, ela ficou surpresa. Então, a raiva de King Chan explodiu. Ela não podia aceitar que um lixo que sempre foi desprezado por ela ousasse ridicularizá-la daquela forma. Enquanto King Chan expressava sua fúria contra Rei Ao, um de seus subordinados perguntou o que deveriam fazer a seguir. King Chan ordenou que seus homens perseguissem Rei Ao. Ela disse que queria ver com seus próprios olhos quem era esse mestre humano de Rei Ao. Ela queria pisar em seu mestre na frente de Rei Ao, acreditando que, quando o pilar da confiança de Rei Ao desmoronasse, ele rastejaria até ela, lambendo seus pés e implorando para se tornar seu servo. Enquanto isso, no ginásio de artes marciais de seu mestre, depois de dizer a Lu Deshan para não derramar uma única gota, os irmãos esqueletos ordenaram a todos que agissem rapidamente. Os velhos permaneceram em silêncio. A aura aterrorizante que o esqueleto emitia de tempos em tempos fazia com que eles sentissem que era impossível resistir. Quando Rei Ao finalmente chegou, ele imediatamente começou a bajular
o esqueleto, aparentemente de bom humor. O esqueleto perguntou a Rei-Al o que ele queria. Depois de informá-lo de que havia pessoas vindo para matá-lo, Rei-Al pediu ajuda ao esqueleto. Sob o céu ensolarado, Rei-Al contou ao esqueleto tudo o que havia acontecido. O esqueleto, despreocupado, comentou que aqueles que vinham atrás de Rei-Al não passavam de um punhado de lixo. Ele garantiu a Rei-Al que Yifang cuidaria deles com facilidade. Depois, disse para Rei-Al continuar vigiando a porta, pois ele ainda tinha coisas a fazer. De repente, o esqueleto chamou Lu Deshan. Depois de dizer que o monte de esterco à direita claramente não estava cheio o suficiente, ele repreendeu Lu Deshan por ousar relaxar bem na frente dele. Sabendo quão irracional o esqueleto podia ser, Lu Deshan nem tentou se explicar e apenas implorou desesperadamente para que o esqueleto não o machucasse. Mas, sem misericórdia, o esqueleto chutou diretamente em direção à montanha de esterco. O esqueleto então disse que os três velhos não precisavam se preocupar, pois estavam fazendo bem seu trabalho, mas os alertou para não relaxarem. Foi então que o esqueleto ouviu a voz do Prota. O Prota repreendeu o esqueleto por bagunçar tudo de novo. Os três velhos observaram, de olhos arregalados e bocas abertas, enquanto o Prota simplesmente chutava o esqueleto para longe, e isso tudo enquanto pegava uma pedra. O esqueleto pousou em pé e rapidamente fugiu. O Prota jogou a pedra em sua direção, tentando impedi-lo de ir embora e causar problemas em outro lugar, mas o esqueleto não parou de correr. Embora estivesse extremamente irritado, o Prota decidiu simplesmente deixar para lá. Ele disse aos velhos que continuassem trabalhando e que estavam indo muito bem. Ao olhar para Lu Deshan e ver o estado lastimável em que ele estava, o Prota decidiu lhe dar 20 moedas de ouro extras como compensação. Mais tarde naquele dia, o Prota comeu um prato de macarrão para matar a fome. Ele não conseguiu evitar expressar o quão satisfeito se sentia depois de terminar sua refeição. Enquanto isso, Rei-Al estava se sentindo inquieto, sem saber se deveria contar ou não ao Prota sobre seus problemas. Afinal, ele estava convencido de que o Prota tinha vindo para o mundo mortal para compreender a vida dos mortais. E, como o Prota o tratava como um rei-cão, Rei-Al acreditava que, se falasse, estragaria a diversão. Ele se lembrou de que o esqueleto já havia dito que resolveria o problema para ele. Além disso, ele também pensava que, com as habilidades do Prota, este já sabia de sua situação e estava disposto a ajudá-lo a resolvê-la. Enquanto o Rei Alameda acariciava sua própria cabeça, o Prota lhe disse que sabia o quanto as coisas tinham sido difíceis para ele. Então, o Prota garantiu que, já que Rei-Al havia decidido segui-lo, ele certamente cumpriria seu dever como mestre. O Prota prometeu a Rei-Al que definitivamente ajudaria a resolver o problema que tanto o atormentava. Rei-Al ficou tão comovido que decidiu seguir o Prota pelo resto da vida. Fora do ginásio de artes marciais, a aura de Rei-Al estava se espalhando pelo ambiente. Qing-chan ficou surpresa ao perceber que Rei-Al estava ali. Ela expressou que, a princípio, havia pensado que Rei-Al tinha tido algum tipo de sorte e reconhecido um poderoso especialista como mestre. Mas, ao ver o ginásio de artes marciais, ficou convencida de que estava preocupada à toa. Qing-chan ordenou que seus subordinados a seguissem para esmagar o ginásio de artes marciais. Ela ressaltou que não deveriam deixar ninguém vivo, exceto Rei-Al. No entanto, um lobo besta que caminhava atrás do grupo de repente farejou algo. Ele não pôde evitar soltar um grito quando viu o esqueleto surgir bem à sua frente. O lobo tentou avisar os outros, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, já havia sido reduzido a pó. O esqueleto, então, seguiu silenciosamente atrás de Qing-chan, como se fizesse parte do grupo. Quando se aproximaram do ginásio de artes marciais, o esqueleto emitiu um som misterioso que suprimiu a placa da entrada e as pinturas dentro do local. Assim que Qing-chan entrou, ela imediatamente notou as pinturas estranhas ao redor. Ela se perguntou o que elas eram, mas, como estavam sendo suprimidas, não conseguiu perceber nada de especial nelas. Qing-chan declarou que queria ver se Rei-Al ainda conseguiria ser tão ousado depois que ela expusesse suas mentiras na frente dele. Ela informou seus homens de que Rei-Al estava ali dentro, junto com o humano. Então, ordenou que seus subordinados matassem o humano. Ela mesma cuidaria de Rei Alameda Rio enquanto ativava um feitiço. Uma luz brilhante brilhou em direção a Qing-chan e seus homens, aparentemente retirando sua força. Segundos depois, todos, exceto Qing-chan, haviam se transformado em cães. Enquanto tentava ao máximo não se transformar em um cão, Qing-chan viu algo atrás dela. Ficou extremamente surpresa ao ver um espelho supressor de demônios que também era um tesouro sagrado. A força era tão poderosa que Qing-chan não conseguiu evitar sua própria transformação em um cão. O esqueleto riu de Qing-chan e seus homens, deixando Qing-chan furiosa, mas ela não pôde fazer nada, pois não conseguia exercer sua força. O esqueleto expressou que não gostava que um bando de subordinados ousasse encará-lo. Ele impiedosamente chutou suas traseiras, fazendo-os gritar de dor. Qing-chan disse que era vergonhoso que um mero humano ousasse chutá-la. O esqueleto disse a Qing-chan para não se preocupar, pois ainda não havia terminado. Qing-chan não pôde evitar reclamar enquanto era chicoteada pelo esqueleto. Os cães choramingavam toda vez que o chicote tocava suas traseiras, mas
mas o esqueleto impiedoso apenas sorria e não parava de chicoteá-los. Os choramingos dos cães eram tão altos que acordaram o prota. O esqueleto exclamou ao notar que o prota estava vindo. Ele rapidamente colocou seus braços nas bocas dos cães, começou a emitir ruídos estranhos e pediu ajuda. O prota ficou chocado ao ver o esqueleto. Imediatamente pegou um balde de esterco que estava próximo e saltou em direção aos cães. Ele se perguntou de onde aqueles cães selvagens haviam vindo e como ousavam entrar em seu ginásio de artes marciais e morder alguém. Enquanto o prota dizia que era um amante de cães, ele não mostrava misericórdia para os cães selvagens viciosos. O esqueleto, aparentemente tentando detê-lo, abraçou sua perna. O prota, então, chutou o esqueleto para longe enquanto perguntava de que lado ele estava. Enquanto isso, Heiau, que acabará de comer, simplesmente ignorou os cães que estavam sendo espancados. Ele pensou consigo mesmo que as habilidades culinárias de John King estavam ficando cada vez melhores. De repente, ele percebeu que um dos cães era King-chan. Heiau não pôde evitar sorrir. Ele ficou certo de que, como animal de estimação do prota e irmãozinho do esqueleto, era impossível para ele levar um tiro. O prota comparou Heiau aos cães que ele havia espancado. Ele ficou feliz que os cães selvagens fossem da mesma raça que Heiau. O prota então inspecionou os cães um por um e jogou os machos para fora do ginásio de artes marciais. Após inspecionar Alin Shen, os olhos de Yifan brilharam. O jeito que o prota olhava para Alin Shen deixou King-chan nervosa. Ela se perguntou o que o prota queria fazer. O prota fechou o ginásio de artes marciais e então informou a Rei ao que sua primavera havia chegado. Quando o Rei Alameda soltou um latido questionador, o prota disse diretamente a Rei Ao para Bom King-chan. Rei Alameda olhou para o prota com ternura, depois olhou para King-chan, revelando uma expressão que dizia que ele teria prazer em boncá-la. Vendo que ele apenas estava olhando para a mulher, Yifan pressionou o Rei Ao a fazer isso, lembrando de que ele já queria fazer isso há muito tempo. Rei Alameda teve a impressão de que o prota havia lido o pensamento em sua cabeça e concedeu a ele aquele desejo que sempre quis fazer com King-chan. Afinal, seu ódio por King-chan era tão profundo que ele não se sentiria satisfeito apenas matando-a. Ele pensou que apenas fazer isso com ela seria suficiente para desabafar seu ódio. King-chan não pôde evitar gemer enquanto ficava nervosa, se perguntando o que Rei Ao queria fazer. No momento em que o prota virou as costas, Rei Ao imediatamente pulou em direção a King-chan. Ela disse a Rei Ao que ele era um príncipe e que deveria manter a cortesia de um cavaleiro. Perguntou a ele como ele não tinha vergonha de se forçar sobre ela. Rei Ao respondeu que uma santa altiva e poderosa como ela, que era distante e guardada como Jade, não seria capaz de entender a mente suja do desejo reprodutivo. Rei Ao não perdeu tempo e imediatamente se entregou ao cheiro doce de King-chan. Ela implorou para que ele não a boncasse. Disse que poderia se desculpar com ele e até se prostrar a seus pés, mas Rei Ao, ainda assim, fez isso. Rei Ao Shen não pôde evitar chorar. Ela não conseguia aceitar que, sendo uma santa, foi profanada por Rei Ao, a quem ela considerava um desperdício. Ela pensou consigo mesma que o prota, o esqueleto e Rei Ao tinham que morrer. Ela queria que todos os envolvidos morressem ao mesmo tempo. Fora do ginásio de artes marciais, os homens de King-chan ainda estavam inconscientes, mas de repente voltaram às suas formas originais. Quando recuperaram a consciência, os gritos de King-chan foram a primeira coisa que ouviram. Os três entraram em pânico. Imediatamente chamaram King-chan e tentaram abrir a porta, mas sem sucesso. King-chan gritou, expressando seu ódio por Rei Ao. Quando os três homens espiaram pela pequena fresta entre as portas, seus olhos arregalaram ao ver Rei Ao se forçando sobre King-chan. Eles sentiram que tudo estava acabado para eles. A esperança de seu clã, o pilar da linhagem do Sol Vermelho, a santa donzela que permanecia intacta para derrotar o verdadeiro Senhor Demônio, eles não conseguiam acreditar que ela havia sido profanada por Rei Ao. Vendo que King-chan poderia entrar no reino do verdadeiro Senhor Demônio de uma só vez, abrindo o reino secreto do clã Demônio, não mais limitada por um quadro, ela lideraria o clã do Lobo Devorador do Céu para uma nova glória. Mas, naquele momento crítico, tudo foi arruinado por Rei Ao. O clã do Lobo Demônio estava destinado ao caos por causa disso. Os homens vestidos de preto, que consideravam King-chan uma deusa, soltaram um suspiro e bateram com força contra a porta, mas ela ainda permaneceu imóvel. Eles só podiam ouvir o choro de sua deusa, Alin Shen, enquanto ela estava sendo devorada por Rei Ao. Rei Ao percebeu que os homens vestidos de preto estavam espiando. Vendo que eles estavam chorando e preocupados com King-chan, ele decidiu se esforçar um pouco mais. Os homens vestidos de preto só podiam ranger os dentes e morder os dedos enquanto assistiam Rei Ao fazer seus movimentos. Eles pensaram consigo mesmos que, apesar de tudo que viram, ainda amavam sua santa. Tendo terminado seu negócio, Rei Ao jogou King-chan para fora do ginásio de artes marciais. Como a porta havia sido aberta, os homens vestidos de preto planejaram se vingar, mas King-chan os impediu antes mesmo que pudessem entrar no ginásio de artes marciais. Ela ordenou que os homens vestidos de preto a levassem de volta ao seu clã. Dentro do ginásio de artes marciais, Rei Ao deitou-se no chão e expressou o quão satisfeito ele estava. Ele se perguntou que tipo
tipo de agitação aquele incidente causaria quando a notícia se espalhasse de volta ao seu clã. Rei Alameda olhou para o prota, a pessoa que havia dado a ele todas aquelas oportunidades e benefícios. Quando ele percebeu o olhar de Rei Al, o prota piscou para ele. Vendo a expressão vigorosa e animada no rosto do prota, Rei Al não pôde evitar corar. De repente, o esqueleto apareceu e disse a Rei Al que ele era fraco. Ele comentou que, embora o tempo tivesse sido tão curto, Rei Al já havia terminado. Em resposta à provocação do esqueleto, Rei Al apenas expressou que era natural, já que ele não era tão bom quanto o esqueleto, sendo virgem que ele era. O esqueleto perguntou a Rei Al se ele havia sido bom e como tinha sido. Rei Al teve dificuldade para descrever o que sentiu. Ele apenas disse ao esqueleto que era como um sabor residual infinito. O desejo do esqueleto de experimentar isso também estava evidente em sua expressão. Mais tarde naquele dia, na planície de Nansha, dentro do Salão do Sol Vermelho, alguém relatou que a santa havia voltado com uma surpresa. Pensando que King Chan havia trazido Rei Al de volta com sucesso, o verdadeiro Senhor Demônio, João do Bife, ficou animado com a ideia de que sua linhagem havia decolado. Ele ordenou que seus homens trouxessem King Chan rapidamente. Quando King Chan entrou no salão, João do Bife ficou surpreso. Ele perguntou a ela por que ela parecia tão pálida, onde estava Rei Al e onde estava tal surpresa. King Chan não respondeu. Pensando que King Chan estava triste por não ter conseguido trazer Rei Al de volta, João do Bife disse a ela que ela não precisava se preocupar. Ele garantiu a King Chan que Rei Al viria em breve por conta própria. Afinal, ela era a esperança de toda a linhagem do Sol Vermelho. João do Bife estava prestes a perguntar a King Chan o que havia acontecido quando, de repente, ele percebeu algo. Sabendo que João do Bife havia percebido, King Chan sentiu vergonha de si mesma. Ela cerrou os punhos e os dentes e começou a chorar. João do Bife não conseguia acreditar que King Chan, a esperança de sua linhagem, não era mais virgem. João do Bife exigiu uma explicação sobre como a suposta boa viagem se tornou uma tragédia. King Chan era sua esperança. Para cultivá-la, eles perderam a conta de quantos recursos foram gastos nela e quanto dinheiro foi investido em seu desenvolvimento. Quando João do Bife perguntou a ela quem havia feito aquilo, King Chan só pôde render os dentes e dizer Rei Al. João do Bife parecia não ter ouvido o que ela disse. Então King Chan não teve escolha a não ser dizer em voz alta e clara que Rei Al havia sido aquele que a deflorou. Todos dentro do salão ficaram chocados. Eles não conseguiam acreditar que a esperança da linhagem do Sol Vermelho, a santa do reino do demônio imperador, havia perdido sua pureza para Rei Al, o mais inútil e páreo do clã do lobo devorador do céu. Incapaz de acreditar no que ouviu, João do Bife perguntou se ele havia entendido errado ou se King Chan havia dito errado. King Chan disse a João do Bife que o local de refúgio de Rei Al era um ginásio de artes marciais administrado por um mortal. Ela explicou que, embora o ginásio de artes marciais parecesse comum e insignificante, havia um espelho sagrado supressor de demônios dentro, que a suprimiu com sua mana. João do Bife expressou que o espelho sagrado supressor de demônios era o maior insulto para o seu clã de demônios e que ele queria que Rei Alameda e o prota morressem. Quando João do Bife procurou pelos dois soberanos demônios, Fuá e Zu apareceram imediatamente na frente de João do Bife e pediram por suas ordens. João do Bife ordenou que os dois fossem ao ginásio de artes marciais rapidamente, trouxessem Rei Al de volta e as cabeças das pessoas de lá, e reduzissem o ginásio a cinzas. Ele então lhes deu o guarda-chuva celestial, que poderia protegê-los do espelho sagrado supressor de demônios. Depois que os dois soberanos demônios reconheceram suas ordens, João do Bife comandou as pessoas dentro do salão a segui-lo até o Salão Devorador do Céu. O Salão Devorador do Céu é onde o Imperador Devorador do Céu, João Costela, lida com os assuntos de seu clã e também é o local onde ele dorme. Dentro do salão, João Costela disse a sua esposa Yan Vonkin que cada um de seus 3 filhos era mais inútil que o outro, então eles deveriam fazer outro. Yan Vonkin, de repente, deu um tapa em João Costela. Ela lembrou a ele que, dos 3 filhos, Rei Al era seu único filho. Yan Vonkin então expressou que não perdoaria João Costela por punir e expulsar Rei Al de seu clã, apesar de saber que ele havia sido incriminado. João Costela explicou ao Yan Vonkin que não havia como evitar, já que a linhagem do Sol Vermelho estava tentando prejudicá-los há muito tempo e que, naquele momento, ele não conseguia pensar em mais nada, então fez um movimento desesperado. Ele disse que Rei Al nunca foi motivado e nunca passou por dificuldades, então aproveitou a oportunidade para aprimorar suas habilidades. João Costela prometeu ao Yan Vonkin que, assim que a situação em seu clã se estabilizasse, ele traria Rei Al de volta. Ele então perguntou a ela se ela não queria que Rei Al tivesse um irmão ou irmã mais nova. Embora relutante, Yan Vonkin concordou. Ela disse a João Costela que ele melhor cumprisse sua promessa. João Costela não perdeu tempo e imediatamente se despiu. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, alguém fora do salão de repente pediu que ele saísse imediatamente. Sabendo que era a linhagem do Sol Vermelho, João Costela não pôde evitar se perguntar se, depois de fazer com que seu filho Rei Al fosse expulso, eles também queriam suprimir sua linhagem real e impedi-lo de fazer filhos. Ele se recusou a deixar que eles tivessem sucesso. Queria que eles soubessem quem era o
o homem mais rápido de todo o clã. Segundos depois, João Costela terminou, mas Yan Vonkin não ficou satisfeita. João do Bife exclamou quando a porta do salão finalmente se abriu. João Costela imediatamente anunciou que estava no meio de lidar com um assunto importante do clã. Ele então perguntou a João do Bife por que ele estava lá com tantas pessoas para perturbá-lo sem motivo. João do Bife bufou e disse que temia que não houvesse assunto no clã maior do que os atos traiçoeiros de Heiau. Pensando que era impossível para Heiau causar qualquer problema, João Costela expressou que achava que João do Bife não tinha nada melhor para fazer. Depois de lembrá-lo que seu filho foi expulso do clã há muito tempo, João Costela aconselhou João do Bife a encontrar uma razão melhor se estivesse procurando problemas. João do Bife parou de enrolar. Ele perguntou a João Costela se ele sabia que seu filho traiçoeiro havia tirado a virgindade da santa do clã do Lobo Devorador do Céu. João Costela ficou confuso. Ele perguntou a João do Bife se ele queria dizer Heiau. Quando João do Bife disse que sim, João Costela não pôde evitar rir descontroladamente. Ele disse a João do Bife que todos conheciam sua ambição voraz e que, embora estivesse sempre procurando maneiras de miná-los, deveria encontrar uma razão mais convincente. João Costela ainda não acreditava que seu terceiro filho, que era um perdedor, havia seduzido Qingtia. Sabendo que suas ações segundos antes devem ter deixado Yan Vonkin infeliz, João Costela decidiu que era melhor acalmar sua esposa do que se envolver com aqueles velhos batedores de carteira. João do Bife liberou sua aura enquanto informava a João Costela que não estava brincando com ele. João Costela começou a suar frio. Ele perguntou a João do Bife se Heiau realmente havia cometido o ato com Qingtia. João do Bife apenas cerrou os dentes e não disse nada, percebendo que seu filho de fato havia se envolvido com a santa. João Costela começou a rir novamente. Ele transmitiu que Heiau realmente havia herdado sua linhagem e era digno de ser seu filho. João do Bife perguntou a João Costela como ele poderia rir. Lembrou-o de que Qingtia era santa do clã do Lobo Demônio Devorador dos Céus, carregando o futuro do clã. Ele então mencionou que, ao tomar a virgindade de Qingtia, Heiau havia destruído as esperanças do clã do Lobo Demônio Devorador dos Céus. João Costela não gostou de ouvir João do Bife discutir o futuro enquanto ele, o imperador, ainda estava vivo. Depois de informá-lo de que ele estava superestimando Heiau, João Costela deixou claro que estava ciente de que Qingtia era o futuro da linhagem do Sol Vermelho e que era amplamente conhecido que eles pretendiam confiar nela para elevar a linhagem do Sol Vermelho a um status imperial. João do Bife bufou e argumentou que, desde os tempos antigos, a posição de imperador devorador dos céus estava reservada para aqueles que eram capazes. Assim, era apenas adequado que Heiau, um lobo demônio devorador dos céus, o mais proeminente da geração jovem, liderasse a linhagem do Sol Vermelho em direção a se tornar uma linhagem imperial. João Costela afirmou despreocupadamente que, até que ele falecesse, tudo o que João do Bife poderia fazer era esperar. João do Bife informou a João Costela que seu clã não tinha intenção de debater isso com ele, mas que exigia uma explicação imediata sobre Heiau. Os homens de João do Bife indicaram que, se João Costela pretendia proteger seu próprio filho, ele poderia não conseguir convencer o clã. Eles expressaram que compartilhavam a dor de Qingtia e que seu sorriso era algo que eles valorizavam. João Costela explicou a João do Bife que seu filho era inocente, afirmando que poderia ter sido Qingtia quem seduziu Heiau. João do Bife ficou furioso com as palavras de João Costela. Ele mencionou que Qingtia nunca poderia ter cometido um ato tão tolo, pois sabia que perder sua castidade antes de alcançar o reino do verdadeiro Senhor Demônio traria ruína. Ela já havia rejeitado inúmeros jovens talentosos do clã devido à sua aparência excepcional, força e talento, então ela nunca poderia ter se interessado pelo filho inútil de João Costela. João Costela expressou que João do Bife poderia estar errado. Ele argumentou que, embora a força e o talento de Heiau fossem apenas medianos, com seus genes, o crescimento privado de Heiau não deveria ser subestimado. Ele disse que, se Qingtia tivesse sido fascinada pela aparência incomparável de Heiau, isso não seria impossível. João Costela então acrescentou que, uma vez que Qingtia era tão forte, se Heiau quisesse brincar, ele nunca poderia ter sido seu oponente. João do Bife perguntou a João Costela se ele estava tentando ignorar a questão ao fazer parecer um assunto pequeno. João Costela não respondeu e apenas encarou João do Bife. Ele de repente se lembrou da época em que Heiau lhe disse que havia sido injustiçado e que não tinha feito nada. Naquele momento, ele confiou nas palavras de Heiau, mas a linhagem do Sol Vermelho vinha tentando alcançá-los há muito tempo. Então, se ele não punisse Heiau, seu status real seria perdido e eles acabariam em uma situação ainda pior. Não era fácil chegar ao topo, então ele não teve escolha a não ser abandonar Heiau para proteger seu status. Naquele dia, com o coração pesado, João Costela puniu Heiau. Depois de falhar em protegê-lo uma vez, João Costela se determinou a compensar seus erros. Como pai de Rei Alameda, João Costela perguntou a João do Bife por que ele não ignoraria a questão. Ele expressou que, embora não gostasse da linhagem do Sol Vermelho, ele realmente não podia se apegar àquele assunto, pois pelo menos era a base principal de seu clã do Lobo Demônio Devorador dos Céus. Assim, embora Heiau tenha sofrido muito naquela questão, pelo bem da unidade do clã, ele só podia escolher
decidir não prosseguir com isso. João do Bife ficou tão irritado que sua cabeça inteira ficou vermelha, parecendo que ia explodir. Ele se segurou e suportou a situação, engoliu a raiva daquele dia e decidiu apenas devolvê-la 2 vezes no futuro. João do Bife disse a João Costela que lembraria de tudo o que ele fez com eles naquele dia. Ele pensou que aquele não era o momento certo para agir. O crime de Heial não estava provado. Então, em vez disso, ele entregou a João Costela a oportunidade e colocou o crime seguinte sobre o clã do Sol Vermelho. João Costela não pôde deixar de rir. Ele não esperava que seu filho mais sem talento tivesse realmente feito algo tão impressionante que até ele admirava. Como Heial diretamente frustrou os planos do clã do Sol Vermelho e destruiu seus esquemas astutos, João Costela não pôde deixar de considerar Heial como um herói da família real. Momentos depois, um homem chamou entusiasticamente João Costela de pai. João Costela apenas olhou de relance para o homem, bufou e o chamou de lixo. O segundo príncipe herdeiros, Zé Costela, perguntou a seu pai por que ele o chamou de lixo. Ele disse que, embora não fosse tão bom quanto seu irmão Léo Costela, ele ainda era o mais destacado dos 3 filhos de João Costela. João Costela respondeu a Zé Costela que ele não merecia ser chamado de melhor e que deveria ter aprendido com Rei Alameda. Zé Costela ficou surpreso e disse a João Costela que, fosse em talento, cultivo ou poder, ele estava 100.000 milhas à frente de Heial. Ele então afirmou que um lixo, que foi expulso do clã e era um pária, nunca poderia ser qualificado para ser comparado com ele. João Costela ordenou que Zé Costela calasse a boca. Ele disse que, se Heial era lixo, então ele era pior que lixo, e que, se ele quisesse ser comparado a Heial, deveria primeiro ter a capacidade de se deitar com Quintia, em vez de passar o dia inteiro flertando com algumas garotas aleatórias. Incapaz de acreditar que Heial realmente tinha feito isso com Quintia, Zé Costela perguntou a João Costela como isso era possível. Ele se perguntou se Heial poderia fazer um retorno triunfal no dia seguinte. Enquanto isso, o prota estava deitado em sua cadeira de balanço, expressando que não tinha intenção de fazer nada, quando Heial de repente começou a espirrar. O prota acreditava que, se o cachorro espirrasse, havia uma grande chance de chover. Os 3 velhos ficaram surpresos quando o prota de repente se levantou. O prota disse que, embora a história de pegar um guarda-chuva emprestado do Lago Oeste na vida passada fosse apenas uma lenda, a chuva sempre chegava de surpresa. Ele então pediu aos velhos que olhassem para o céu ao mesmo tempo. Heial pensou consigo mesmo que toda vez que o prota vestia aquele traje e pegava aquele guarda-chuva, ele assumia aquela aparência estranha e dizia coisas que as pessoas não entendiam. O homem fera olhou para cima e viu que a nuvem escureceu e girou, certo de que iria chover. O prota deu ao homem fera e o gordinho do ciscador o guarda-chuva, bem como sua capa de chuva e botas impermeáveis de cosplay feitas em casa. Os 2 velhos expressaram sua relutância em aceitar. Eles disseram que, se pegassem, o prota não teria nada para usar. O prota lançou um olhar aos velhos. Ele disse que eles não precisavam se preocupar com ele, pois ele teria outro quando realmente precisasse. Incapazes de compreender que o prota estava na verdade dizendo que simplesmente compraria outro guarda-chuva, os 2 velhos ficaram chocados. O velhote venenoso perguntou aos 2 se eles realmente pensavam que o prota não sabia que havia 2 especialistas poderosos acima deles. Ele disse a eles que o prota devia ter um plano e que eles deveriam apenas cooperar. Enquanto isso, no meio da nuvem densa e escura, Fuda perguntou a Zuu sua opinião sobre o ginásio de artes marciais. Zuu disse a Fuda que o ginásio parecia comum, mas que queria observar mais, dizendo que não deveriam subestimar o inimigo, já que Quintia havia caído ali. Pegando sua guitarra, o prota disse aos velhos que, como os dias chuvosos eram melancólicos, tocaria uma música para eles. O prota escolheu tocar Farevel, uma canção composta por Lee Chatton, um mestre Onji, em 1915. Quando o prota começou a tocar a guitarra, os velhos ficaram surpresos. Eles descobriram que o som da guitarra do prota continha uma poderosa intenção espiritual. Comparada com a intenção marcial absoluta, a intenção espiritual podia nutrir o estado de espírito, e somente através da unidade de mente e espírito alguém poderia alcançar o auge das artes marciais. Os velhos acreditavam que seu melhor desempenho naquele período de tempo devia ter conquistado o favor do prota. Lu Deshan também foi abençoado. Ele foi aliviado de todas as impurezas que estavam em seu coração naqueles dias. Fuda e Zulu ficaram confusos com o que viram. Ignorando o mortal e o homem de manto negro que estava pegando a borboletas, U se perguntou o que os ancestrais marciais e o imperador marcial estavam fazendo. Fuda disse a Zulu que ele deveria ignorá-los, dizendo que os humanos sempre faziam coisas estranhas. Ele então apontou para Zelu que, já que Heial estava realmente ali, eles deveriam simplesmente agir. Momentos depois, após a música, os 3 velhos expressaram que estavam inundados com tantos presentes que não podiam deixar de apreciar como era bom estar com o prota. Sem mencionar o tesouro de uma arma sagrada em cada mão, até mesmo suas habilidades com a guitarra tomavam um caminho duplo para seu estado de espírito, o que aprimorava ainda mais suas almas. Lu Deshan pensou consigo mesmo que era óbvio que os 3 ancestrais marciais sempre haviam trabalhado para o prota desde o início e recebido todos os tipos de benefícios. Mas ele, que fez
fez o trabalho mais árduo, o mais cansativo e o mais sujo, não havia recebido o menor benefício. Ele pensou que não merecia isso, mas, depois de ouvir a performance de guitarra do Prota, ele finalmente conseguiu ver a lua entre as nuvens. Ele se sentiu tão emocionado que teve vontade de chorar. O Prota, de repente, recebeu uma mensagem do sistema parabenizando-o pela promoção de suas habilidades com a guitarra, que agora eram incomparáveis no mundo. O Prota ficou feliz, pois, depois de tantos dias de prática, suas habilidades finalmente haviam sido aprimoradas. Ele pensou que, se continuasse assim, conseguiria completar com sucesso a missão do sistema e manter o ginásio de artes marciais ao mesmo tempo. Julgando pelas auras, Fuda e Zulu determinaram que os três velhos estavam nos estágios iniciais dos ancestrais marciais. Os dois estavam no estágio médio do reino do soberano demônio. Embora estivessem enfrentando 3 inimigos, seu reino era superior. Mesmo com o mesmo nível de combate, as bestas demoníacas eram inerentemente mais fortes do que os humanos. E com o tesouro do guarda-chuva semissagrado do céu protetor, Fuda e Zulu estavam confiantes de que as vidas e mortes das pessoas no ginásio de artes marciais já estavam decididas. Como se para garantir que ninguém escapasse, eles primeiro selaram toda a área. Pilares de luz cercaram o ginásio de artes marciais, suprimindo as pessoas dentro dele. O Gordin do Ciscador ficou alarmado ao notar que o guarda-chuva negro estava suprimindo sua cultivação e também isolando a área ao redor do ginásio. O Homem-Fera ergueu sua arma sagrada, querendo agir e atacar o inimigo, mas o Gordin do Ciscador o impediu, puxando suas roupas. O Homem-Fera ficou envergonhado. Ele disse ao Gordin do Ciscador que, se ele não quisesse ter vindo com ele, então não deveria impedi-lo. O Gordin do Ciscador instruiu o Homem-Fera a olhar para o Prota. Ele disse que o Prota não tinha dito ou feito nada para revelar os 2 soberanos demônios acima deles, o que poderia ser um aviso para que não tomassem nenhuma iniciativa. O Gordin do Ciscador queria que o Homem-Fera entendesse que aquele era o território do Prota, então eles só precisavam esperar para ver qual plano ele tinha. O Prota pensou consigo mesmo que, em vez de praticar um único estilo, deveria mudar de gênero com frequência para que sua melhoria fosse ainda maior. Ele então procurou uma música que pudesse conter 1000 emoções e mudar rapidamente de ritmo. Fuda e Zulu viam os 3 velhos como meros malabaristas. Convencidos de que a cultivação dos velhos havia sido grandemente suprimida pelo guarda-chuva protetor dos céus, decidiram não esperar mais. Eles imediatamente reuniram seus poderes, criando uma enorme bola de energia. Os velhos começaram a suar intensamente. Se não evitassem o ataque, seriam seriamente feridos. Mas, apesar de saber disso, o Gordin do Ciscador ainda insistia em acreditar no Prota. Sons começaram a ser ouvidos quando Fuda e Zulu lançaram a enorme bola de energia em direção ao ginásio de artes marciais. Os 3 velhos encararam o Prota intensamente, instando-o a agir imediatamente. O Prota, de repente, expressou que havia pensado em algo, decidindo tocar uma versão para a guitarra de emboscada de 10 lados. Ele se perguntou que tipo de faísca surgiria da colisão entre o moderno e o clássico. Ele pediu a seus amigos que abrissem seus ouvidos e ouvissem com o coração. Os 3 velhos não podiam acreditar que o Prota estava tão relaxado. Eles resmungaram que não eram como ele, que apenas sentiria cócegas com o ataque. De repente, os velhos ouviram uma explosão. O Prota havia começado a tocar sua guitarra. Cada vez que ele dedilhava as cordas, uma explosão ocorria. As ondas sonoras produzidas pela guitarra do Prota estavam, na verdade, colidindo com a enorme bola de energia, causando as explosões. As explosões continuavam, assim como a performance de guitarra do Prota. Momentos depois, sobrecarregada pelas ondas sonoras, a enorme bola de energia começou a se dissipar lentamente. Os 3 velhos pensaram consigo mesmos que frequentemente tinham lágrimas nos olhos porque amavam aquela terra, aquele ginásio de artes marciais. Ao ver que o Prota tinha quebrado o golpe total de 2 soberanos demônios apenas dedilhando sua guitarra, mesmo com sua cultivação suprimida, Ludesha não pôde deixar de se perguntar que nível de cultivação alguém deveria ter para realizar tais feitos. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que percebeu tarde demais que estava pisando no ar. O Prota se desculpou quando uma das cordas da guitarra se rompeu, mas garantiu a todos que ainda podia tocar. Ao ver que o Prota estava prestes a tocar novamente, Fuda e Zulu começaram a suar frio ao serem atingidos pelas ondas sonoras. Eles perceberam que haviam sido descuidados e que o verdadeiro monstro naquele ginásio de artes marciais era o Prota. Momentos depois, após a performance do Prota, o céu se abriu e a chuva começou a cair. O Prota agarrou o guarda-chuva protetor dos céus que estava caindo do céu. Ele então lembrou aos velhos que já havia dito a eles que o pegaria quando realmente precisasse. O velhote venenoso disse confiante a seus amigos que, antes da chegada dos 2 soberanos demônios, o Prota já havia previsto o que aconteceria em seguida. Shui Kuan expressou que sentia como se tivesse ouvido o Prota dizer que aquele era seu modo de prever os segredos do céu. Como estava chovendo, o Prota sugeriu que eles se abrigassem no ginásio de artes marciais e se sentassem. O Prota ficou surpreso ao notar Ludesha e disse que ele bem que poderia sair e ficar na chuva. Simultaneamente,
Simultaneamente, no Salão do Sol Vermelho, a atmosfera estava extremamente sombria. Qin-chan conseguiu avançar tão rapidamente devido à sua constituição e também porque praticava uma técnica especial da linhagem do Sol Vermelho. Ela estava apenas esperando que o reino secreto se rompesse para que pudesse avançar para o reino do soberano demônio de uma só vez. Se conseguisse, se tornaria a próxima herdeira do trono do Imperador Devorador dos Céus. No entanto, como já não era mais pura, João do Bife temia que ela não conseguisse mais avançar. Anos de trabalho árduo e esforço foram desfeitos em um único dia. Um dos anciãos expressou que ainda havia uma saída, dizendo que, quando Fuda e Zulu retornassem sem o rei, eles o forçariam a admitir que violou a santa na frente de todo o clã. Então, repetiriam a velha estratégia, pressionando a família real e forçando João Costela a dar uma explicação ao clã inteiro. Job quebrou o apoio do braço de sua cadeira ao concordar entusiasmado com o plano do ancião. Ele disse que essa era a única opção para forçar João Costela a ceder seu trono. De repente, um homem entrou correndo no salão e informou a João do Bife que tinha algo a relatar sobre os soberanos demônios Fuda e Zulu. Ele contou que os tokens do destino dos dois soberanos demônios haviam se partido. Os anciãos ficaram chocados, e João do Bife ficou furioso. No clã do Lobo Devorador dos Céus, qualquer um que atingisse o reino do Imperador Demônio deixava um token do destino celestial no clã. Esse token representava sua vida. Se o token se quebrasse, significava que seu dono estava morto. De repente, a cabeça do homem que trouxe o relatório explodiu. João do Bife não conseguia entender por que as coisas não estavam saindo conforme seu plano. Embora a linhagem do Sol Vermelho fosse forte, um soberano demônio era, sem dúvida, uma força de combate de elite. Cada um deles era uma existência semelhante a um pilar para o clã. Então João do Bife não conseguia aceitar que dois deles tivessem sido eliminados de uma só vez. Ele afirmou que não acreditava que não pudesse ultrapassar o limite de Reial. João do Bife ordenou que todos os guerreiros acima do reino do Imperador Demônio da linhagem do Sol Vermelho o seguissem imediatamente. Ele queria ver se havia um dragão ou um tigre escondido ao lado de Reial. Enquanto isso, no ginásio de artes marciais do Prota, a chuva já havia parado. O Prota escutava os velhos contando algumas histórias enquanto tomavam chá. Momentos depois, o mestre lá ele chegou e se juntou a eles. Depois de algum tempo, decidiram sair. Ao observar que o chão ainda estava úmido, o Prota disse aos velhos para não trabalharem nele ainda. Ele então mencionou que era raro o mestre lá ele estar presente, já que tantas pessoas estavam ali, deveriam preparar um hot pot para espantar o frio. O Prota retirou seu anel espacial e disse aos velhos para decidirem qual carne comer primeiro. Ao extrair as carcaças das bestas demoníacas, o Prota comentou que seria bom preparar um cordeiro assado inteiro, um ensopado de águia ou até mesmo um mingau de carne de lobo. Os três velhos ficaram perplexos ao reconhecerem a águia relâmpago, a serpente terrestre e a raposa voadora. Eles não puderam deixar de se maravilhar com o notável anel, que continha quase todas as bestas demoníacas da montanha Chanal, todas elas espíritos demoníacos e reis demônios. O Prota achou os apelidos dos animais bem legais. De repente, ele se lembrou de que tinha uma carcaça perfeita para fazer sopa. Ele informou aos velhos que, quando a sopa estivesse pronta, cada um poderia tomar apenas um gole, expressando sua intenção de rejuvenescer o corpo de John King com ela. Os olhos dos velhos se arregalaram de surpresa quando Prota retirou a tartaruga ao Senhor Demônio Bagu, um irmão mais jovem que havia entrado recentemente no reino do Imperador Marcial. O mestre lá ele não conseguia acreditar que poderiam consumir a sopa de Bagu, que havia rompido o reino do Imperador Demônio muitos anos antes. Ele ficou impressionado com o fato do Prota escolher casualmente se apropriar de um ser tão poderoso que, apesar de estar enfraquecido, ainda representava uma força dominante. Enquanto o mestre lá ele ponderava que tal gesto parecia adequado para o status do Prota, o Prota instruiu os velhos a escolherem o que preferissem, indicando que todos aqueles eram ingredientes excelentes. Após expressar gratidão ao Prota, o Gordin do Ciscador propôs fazer uma sopa de águia e assar e grelhar pernas de lobo. O Prota concordou, anunciando que ele seria o chefe, e então instruiu os velhos a limparem as bestas e lavarem os vegetais. Os velhos limparam as bestas enquanto lambiam os lábios. Enquanto isso, em um canto do ginásio de artes marciais, algo observava o Prota e os velhos. Tratava-se de Brisa Noturna, a centopeia, que conseguiu escapar da grande calamidade através de astúcia e sorte. Mais tarde, naquele dia, quando a sopa começou a exalar um aroma tentador, o Prota decidiu levantar a tampa para verificar se estava pronta. No momento em que o Prota abriu a tampa, a fumaça foi na direção dos velhos, fazendo com que eles salivassem incontrolavelmente. Ao descobrirem que a sopa não era uma comida comum, mas sim um prato de cultivo, os velhos não puderam deixar de se perguntar que tipo de método divino o Prota usará. Eles tinham certeza de que seu cultivo avançaria um pouco, mesmo que tomassem apenas uma pequena porção da sopa, e que, nas mãos do Prota, não seria exagero dizer que a sopa era um elixir e um remédio maravilhoso. O Prota provocou os velhos, perguntando por que eles estavam babando. Em seguida, disse que cada um poderia pegar uma pequena tigela, mas os lembrou de que só poderiam tomar um gole. Os velhos queriam mostrar ao Prota
Prota o quanto estavam gratos por permitir que tomassem um gole, mas acabaram deixando-o enojado. Ao olhar mais de perto a conancha da sopa, o velhote venenoso e o Yonghong ficaram surpresos ao perceber que ela também era um tesouro sagrado. O mestre lá ele deu um tapinha nos ombros dos dois e disse para se acalmarem e não agirem como se nunca tivessem visto o mundo antes. Ao olhar para seu rosto, os dois velhos perceberam que não era a primeira vez que o mestre lá ele estava na cozinha e que ele tinha uma relação muito próxima com o Prota. Para demonstrar cortesia, os dois velhos agradeceram ao mestre lá ele pelo lembrete. O mestre lá ele aceitou os agradecimentos dos velhos e disse que logo se acostumariam. Ele pensou consigo mesmo que, mesmo que tivessem um cultivo muito mais alto, os velhos deveriam ser educados com ele, já que foi ele quem conheceu o Prota primeiro. Quando o Prota perguntou se queriam a sopa ou não, os velhos imediatamente pararam de enrolar e pegaram suas tigelas. Quando todos estavam com suas porções, beberam a sopa ao mesmo tempo. Após beber a sopa, o Gordin do Ciscador começou a gritar, pois sua base de cultivo estava subindo constantemente a partir de seu Dantian, e ele pensou que, se continuasse assim, romperia para o reino do Celestial Marcial. O Prota repreendeu o Gordin do Ciscador, dizendo que ele estava atrapalhando o descanso de John King e que, se fosse para fazer barulho, deveria ir embora. O Gordin do Ciscador pediu desculpas ao Prota enquanto levantava o traseiro, o que fez o Prota repreendê-lo novamente. Não querendo ser repreendidos também, o velhote venenoso, o Homem-Fera e o mestre lá eles saíram do ginásio. Lu Deshan riu ao ver os velhos correndo e disse que, quando todos saíssem, seria sua vez de se exibir na frente do Prota. A única pessoa na sala que não tomou a sopa tinha certeza de que alguém como ele seria aquele que daria a última risada. Lu Deshan decidiu que esvaziaria cada balde de Doom e que, até então, nunca mais iria perturbar o Prota. Ele expressou que não era mais o mesmo Luan de antes. Os velhos não queriam fazer o Prota esperar muito tempo, então o mestre lá ele ofereceu aos três um lugar na sua seita Quincha, onde havia uma formação capaz de ajustar a velocidade por um curto período, permitindo que eles avançassem rapidamente. Simultaneamente, no ginásio de artes marciais, ao pensar que os velhos saíram porque seus estômagos estavam doendo, o Prota se perguntou se havia algo de errado com sua sopa. Com medo de que seu próprio estômago também começasse a doer, o Prota deu a sopa para Rei Alameda. Rei Al imediatamente lambeu a sopa, e quando terminou a tigela, seus olhos subitamente brilharam intensamente. Ao ver Rei Alameda sair correndo, o Prota perguntou a si mesmo se o tônico era tão forte a ponto de deixar todos incapazes de aguentar. Lembrando-se de que havia dado um gole para John King e o forçado a se recuperar, o Prota ficou com medo de que John King estivesse prestes a fazer suas necessidades por toda a cama. Uma hora depois, os três velhos conseguiram avançar do estágio inicial do Ancestral Marcial para o estágio inicial do Celestial Marcial de uma só vez. O mestre lá ele avançou do estágio inicial do Imperador Marcial para o estágio final do Ancestral Marcial. Ele expressou que a magnitude de seus avanços era como voar pelo céu, algo que ele estava experimentando pela primeira vez em sua vida. O Homem-Fera e o velhote venenoso disseram que também era a primeira vez para eles e que era algo que poucas pessoas poderiam experimentar. Pela primeira vez, não puderam deixar de valorizar as oportunidades que o Prota lhes havia dado. Enquanto isso, no céu sobre a cidade de Junin, um portal surgiu repentinamente. Os pássaros entraram em pânico ao verem alguns deles sendo dilacerados pela distorção espacial. Momentos depois, João do Bife e os homens mais fortes de sua linhagem saíram do portal. João do Bife declarou que, a partir daquele momento, seria lutar para vencer ou morrer. Ao mesmo tempo, no quarto de John King, após verificar os lençóis, o Prota sentiu-se aliviado ao perceber que não havia fezes. Mais tarde, no ginásio de artes marciais, Lu Deshan observava algo com um olhar invejoso. Ele não conseguia entender como os quatro velhos haviam avançado tanto depois de saírem. Lu Deshan temia que, dentro do território de John Ping, exceto por Prota, os quatro velhos já fossem os mais fortes e estivessem no auge. O Gordin do Ciscador teve pena da situação de Lu Deshan, mas também pensou que o Prota certamente não o trataria com dureza sem motivo. Os três velhos incentivaram Lu Deshan, dizendo-lhe que sempre há esperança, que ele deveria seguir em frente e acreditar em si mesmo e na justiça. O mestre lá ele lembrou Lu Deshan de que já o havia avisado antes para não causar problemas. Ele então disse a ele que o Prota não mencionou nada a seu respeito, então ele deveria apenas cuidar do próprio Dão. Enquanto observava os quatro velhos de costas, Lu Deshan se perguntava o que havia perdido. Assim que os velhos entraram na cozinha, o Prota imediatamente informou que a carne de águia e as pernas de lobo assadas estavam prontas. Ele então instruiu a todos para moverem as cadeiras e mesas da sala de estar para o quintal e as organizassem, dizendo que fariam uma refeição ao ar livre com hot pot. Momentos depois, enquanto cozinhavam o hot pot, o Prota e os velhos comemoravam animadamente. O Prota bebeu o vinho primeiro, dizendo que já eram conhecidos, então não havia necessidade de formalidades. Os velhos ficaram impressionados com a humildade do Prota e acreditavam que, se pudessem alcançar apenas um 10º milésimo de tal estado de espírito, teriam realizado muito mais em suas vidas. Ao mesmo tempo, na cidade de Jongbing, as pessoas nas ruas olhavam para o céu, observando os membros da
linhagem do Sol Vermelho voando em grandes grupos. Sentindo a intenção assassina direcionada e extremamente intensa, as pessoas se perguntavam qual seita seria exterminada dessa vez. Enquanto estavam a caminho, um dos homens de João do Bife o informou que, segundo o rastreador colocado por Qingtian no corpo de Heiao, este não estava no ginásio de artes marciais. João do Bife expressou que Heiao não significava nada e poderia ser ignorado. Ele disse que a razão pela qual Heiao conseguiu se destacar até agora foi por causa do ginásio de artes marciais, então não era tarde demais para capturá-lo depois de lidarem com o ginásio primeiro. Enquanto Prota comentava que a refeição de Hot Pot tinha mais sabor por causa da brisa leve, os velhos notaram a chegada da linhagem do Sol Vermelho. Eles se entreolharam em silêncio. O homem fera queria saber como Prota queria lidar com aquelas pessoas, mas o gordinho do ciscador respondeu que também não sabia e que provavelmente não seria sua vez de intervir. Aparentemente alheio ao perigo, o mestre lá ele apenas continuou comendo e disse ao Prota que tinham sorte de ter carne para dividir com ele. João do Bife se perguntou se as pessoas no ginásio de artes marciais realmente não haviam notado sua presença. Ele pensou que, se conseguiram eliminar Fuda e Zuléu, já deveriam ter percebido sua chegada. João do Bife ordenou a seus homens que se espalhassem em formação de lobo e aguardassem, instruindo-os a atacar juntos ao seu comando. Ele então ressaltou que deveriam garantir golpes fatais contra os ocupantes do ginásio de artes marciais. Os membros da linhagem do Sol Vermelho confirmaram as ordens de João do Bife e imediatamente se prepararam para lançar seus ataques mais poderosos. João do Bife estava confiante de que, com um alinhamento tão forte, ninguém, nem mesmo aqueles que ele considerava meio passo no reino celestial marcial, seria capaz de resistir. Ele declarou que as pessoas no ginásio de artes marciais morreriam com certeza e seriam enterradas junto com Fuda e Zulau. João do Bife estava no meio da frase que daria a ordem de ataque quando os três velhos o encararam. Os três velhos liberaram suas auras, e assim que João do Bife terminou seu sinal para atacar, ele não pôde deixar de praguejar. Ele simplesmente não conseguia acreditar que havia celestiais marciais entre aquelas pessoas e que, na verdade, havia três deles. João do Bife então percebeu que também havia um ancestral marcial cuja força era comparável à sua. Ele imediatamente ordenou que seus homens recuassem, mas os membros da linhagem do Sol Vermelho não conseguiram compreender as palavras de João do Bife, pois já haviam iniciado seu ataque. Eles declararam que as pessoas no ginásio de artes marciais, assim como o próprio local, deveriam receber o presente da morte da linhagem do Sol Vermelho. De repente, perceberam que João do Bife, na verdade, havia ordenado a retirada. João do Bife gritou para seus homens, dizendo para não ficarem parados e recuarem imediatamente. Os membros da linhagem do Sol Vermelho não conseguiam acreditar que João do Bife havia dado tal ordem, especialmente depois de já terem canalizado seu poder. Sangue jorrou de suas bocas quando falharam ao tentar reabsorver suas energias. O sangue dos guerreiros do Sol Vermelho choveu das nuvens escuras no céu. Coincidentemente, uma gota espirrou na bochecha do Prota. Ele simplesmente limpou e disse aos velhos que não deixassem que a chuva estragasse a diversão, deveriam apenas comer, beber e aproveitar o momento. O velhote venenoso riu e respondeu que o Prota estava no comando, e eles não ousariam desobedecer. Os velhos pensaram consigo mesmos que, já que o Prota havia falado, não iriam ultrapassar seus limites perseguindo aqueles cães selvagens. Algum tempo depois, fora da cidade de Jonin, os homens de João do Bife perguntaram o que havia acontecido. Todos haviam sofrido um terrível rebote de energia e poderiam ter perdido suas vidas. Eles não puderam evitar questionar João do Bife sobre por que ele havia ordenado a retirada no último momento. João do Bife bufou e disse que eles eram ignorantes sobre a profundidade da situação. Ele explicou que, embora não conseguisse discernir totalmente a força da primeira pessoa, ele podia dizer que, entre os 5 presentes, um era um ancestral marcial tão forte quanto ele, enquanto os outros 3 eram celestiais marciais. João do Bife declarou que, se tivessem lutado, a linhagem do Sol Vermelho teria sido completamente exterminada naquele dia. Ele então disse que, embora não pudessem mais se aproximar do ginásio de artes marciais, ainda poderiam contornar o local e capturar Heiao para alcançar seu objetivo. Um dos homens de João do Bife elogiou seu plano engenhoso. O homem então relatou que, de acordo com o rastreador de Qingtian, Heiao estava localizado em algum lugar nas 100.000 montanhas, além da Cordilheira Chanal. João do Bife ficou satisfeito ao saber que Heiao estava longe do ginásio. Mesmo que a linhagem do Sol Vermelho tivesse fracassado na tentativa de atacar o ginásio, eles ainda tinham absoluta confiança em sua caçada oficial a Heiao. Afinal, seria impossível para um grupo formado pelos mais fortes guerreiros da linhagem do Sol Vermelho falhar na captura de um lixo como Heiao. Mais tarde naquele dia, quando chegaram às 100.000 montanhas, todos exclamaram ao perceber um tipo especial de pressão emanando do local. João do Bife ficou pensativo, tentando entender quem estaria tentando atravessar para o reino celestial demoníaco naquela montanha. Quando um de seus homens perguntou se deveriam avançar ou recuar, João do Bife ponderou. Ele estava no reino soberano demoníaco da perfeição, um passo mais próximo do reino celestial demoníaco. Mas aquele passo ainda era um abismo intransponível
impossível diante de um verdadeiro celestial demoníaco. Ele sabia que não tinha a menor chance contra tal ser. Ciente de seus limites, João do Bife ordenou que esperassem até que o especialista na montanha concluísse seu avanço. Disse que, depois disso, ainda teriam tempo de ir atrás de Heiau. Após uma noite de tensão crescente, o momento finalmente chegou. O especialista desconhecido rompeu com sucesso para o reino celestial demoníaco. Imediatamente, uma poderosa aura demoníaca se espalhou por toda a montanha. João do Bife ordenou a um de seus homens que verificasse se Heiau ainda estava na área. Sem perder tempo, o homem rapidamente farejou as roupas íntimas de Heiau novamente. Segundos depois, ele informou João do Bife que Heiau estava no vale à frente. João do Bife disse ao homem para liderar o caminho, enfatizando que deveriam encontrá-lo e capturá-lo no menor tempo possível. Então, ele declarou oficialmente o início da caçada. Liderados pelo homem com o olfato mais aguçado, eles voaram em direção ao local onde Heiau estava. No momento em que avistou Heiau, João do Bife comentou que não esperava reencontrá-lo daquela maneira. Quando Heiau não respondeu, João do Bife riu, pensando que ele estava apenas fingindo não ter medo. Ele então ordenou que seus homens quebrassem os braços e as pernas de Heiau, mas que deixassem uma última respiração nele, para que pudesse voltar e confessar seus crimes. João do Bife começou uma contagem regressiva a partir de 3. Enquanto isso, no ginásio de artes marciais, o prota escolhia 3 nós, enquanto o mestre lá ele escolhia 5 chefes. Eles jogavam um jogo relacionado à cultura do vinho, e o mestre lá ele perdeu para o prota. Após expressar sua frustração, o mestre lá ele disse a todos que contaria uma grande história. Ele contou que, nos velhos tempos, quando era jovem e selvagem, flertava com qualquer garota que via. Embora tivesse certeza de que todas gostavam dele, ele não se importava com nenhuma delas, pois sua paixão era Qi, da Academia Yong. Enquanto os velhos pediam para o mestre lá ele parar de se gabar, o prota pensou que ele mal tinha bebido um pouco de vinho, mas já estava divagando. O mestre lá ele, então esclareceu que não estava se gabando. Ele disse que houve uma época em que as 36 garotas da casa Yeong estavam ao seu redor e ele conseguiu passar a noite inteira com elas. Os velhos ficaram chocados. Eles insistiram para que o mestre lá ele contasse toda a história, desde o começo até o fim, dos pés à cabeça, dos detalhes até a perspectiva geral. Sob a pressão de todos, o mestre lá ele começou a narrar seu sonho juvenil. Ele afirmou que ainda amava Qi mais do que qualquer outra, mas que Qi havia lhe dito que amava seu filho. No entanto, devido ao amor que sentia por ela, sempre que via seu rosto, seu coração disparava e ele acabava gastando todo o dinheiro secreto de seu pai para agradá-la. O homem fera expressou sua insatisfação, dizendo que não gostava das histórias de o mestre lá ele, pois todas eram sobre mulheres. Ele afirmou ser diferente, dedicando-se todos os dias ao cultivo das artes marciais. O homem fera então disse que contaria uma história sobre seu treinamento. No entanto, os velhos o interromperam, afirmando que todos já tinham histórias sobre o cultivo das artes marciais. O Hong questionou se o homem fera era um tolo ignorante que simplesmente não gostava de mulheres. Quando o mestre lá ele perguntou ao prota se ele tinha alguma história para contar, os velhos o encararam com grande expectativa. O prota respondeu que não tinha histórias para contar ali, mas que, se houvesse uma, estaria em outro mundo. Os velhos ficaram surpresos ao ouvir o prota mencionar outro mundo. Enquanto o prota pensava que era normal beber um pouco de vinho e se vangloriar, os velhos começaram a conversar entre si. Eles chegaram à conclusão de que o prota era, de fato, um imortal. Afinal, nem mesmo o guerreiro marcial mais forte do continente seria capaz de atravessar entre mundos. Apenas um imortal lendário poderia fazer isso. Os velhos acreditavam que ter conhecido um imortal já era motivo suficiente para se vangloriar pelo resto da vida. E que, se um dia morressem, seus descendentes se lembrariam de como trabalharam para um imortal, comeram ao seu lado e compartilharam momentos com ele. Os velhos, junto com o gado do tio Wang, se sentiram extremamente honrados por terem encontrado o prota. Eles imploraram ansiosamente para que o prota continuasse falando, pedindo que lhes contasse mais um pouco sobre o mundo que havia mencionado. O prota disse a eles que não era nada especial e que deveriam apenas encarar sua história como a de um homem bêbado querendo se vangloriar. Ele começou sua história dizendo que o mundo de que falava possuía outra civilização, composta por pessoas muito inteligentes e poderosas. Disse que essas pessoas criaram coisas que realmente precisavam ser destruídas, coisas que tornavam fácil para eles obliterar o continente Zionjon. O prota apontou que essas coisas poderiam até mesmo extinguir toda a vida no continente. Os velhos começaram a suar frio. Tinham certeza de que o mundo que o prota mencionava era um mundo superior, inacessível para qualquer mortal. Afinal, o continente Zionjon era vasto, e ninguém jamais havia ouvido falar de alguém capaz de destruí-lo completamente, muito menos de exterminar toda a vida nele. Quando Gordin do Ciscador comentou que o prota deveria ocupar uma posição de prestígio naquele mundo superior, o prota respondeu que era apenas mediano. Os velhos ficaram extremamente chocados. Eles simplesmente não podiam acreditar que um homem tão poderoso quanto o prota, uma figura quase imortal, poderia ser considerado apenas mediano naquele mundo. Isso os fez se perguntar
mostrar o quão poderosas eram as pessoas daquele mundo. Será que todos eram imortais? Eles começaram a pensar que, para aqueles do mundo que o prota descrevia, suas próprias vidas deviam parecer insignificantes, como a existência de meros insetos. O mestre lá ele então pediu ao prota que contasse mais sobre sua história lendária. O prota respondeu que, naquele mundo, não existiam lendas, apenas diferentes tipos de histórias. Ele contou que, quando era jovem e imprudente, também confiava em sua aparência. Dizia que chegou a se envolver romanticamente com várias garotas ao mesmo tempo, mesmo que elas estivessem a milhares de quilômetros de distância umas das outras. Os velhos encararam o prota com espanto. Para eles, atravessar 1000 quilômetros era apenas uma questão de tempo, mas estar com várias mulheres, em lugares distantes entre si, simultaneamente, era algo que eles não conseguiam entender. Será que o prota usava alguma habilidade marcial que lhe permitia distorcer o espaço? Enquanto os velhos tentavam digerir o que ele havia dito, o prota refletia sobre como a essência de seu mundo ainda estava profundamente enraizada em seu coração. Os velhos expressaram que o prota era realmente assustador. Achando que não havia nada de especial em um telefone celular, o prota disse a eles que aquilo não era nada aterrorizante, era apenas algo fundamental no mundo de onde vinha. Mas os velhos estavam convencidos de que aquilo apenas reforçava a ideia de que todos no mundo do prota eram imortais. De repente, o prota admitiu que, naquela época, era considerado um canalha. Ele revelou que ficava acordado a noite toda, segurando seu telefone, esperando ansiosamente por uma resposta. Passava o tempo olhando os perfis das garotas, tentando adivinhar seus pensamentos, com medo de dizer algo errado. Disse aos velhos que, naquela época, todos gostavam desse tipo de coisa. E, no fim das contas, mesmo que tenha sido um canalha, aquilo ainda fazia parte da juventude. O gordinho do ciscador perguntou ao prota o que era um canalha. O prota disse ao gordinho do ciscador que ele deveria apenas encarar isso como um elogio. Acreditando no que o prota disse, o gordinho do ciscador expressou que o prota era, sem dúvida, um canalha. Percebendo que havia levantado uma pedra e atingido o próprio pé, o prota não pôde deixar de chorar. Enquanto isso, o esqueleto que perseguia borboletas ouviu a palavra canalha e, de repente, sua órbita ocular liberou uma luz brilhante. Por muito tempo, ele procurou um adjetivo que combinasse perfeitamente com seu temperamento e finalmente o encontrou. Ouvir a palavra canalha trouxe à tona as emoções mais profundas de sua alma, dando-lhe um senso de identidade. Ele não sabia se foi escolhido pela palavra ou se escolheu a palavra para si, mas pensou que, a partir daquele momento, em nome do canalha, ele e a palavra se completariam. Naquele momento, nas 100.000 montanhas, João do Bife ordenou que seus homens atacassem Heiau. Ele estava confiante de que, desta vez, não haveria surpresas. Heiau abriu os olhos e então encarou João do Bife de maneira ameaçadora, liberando sua aura. Sentindo que algo estava errado, João do Bife observou Heiau. Ele praguejou e seus olhos se arregalaram ao descobrir algo que o surpreendeu. Após confirmar que o que estava sentindo era a aura de um demônio celestial, João do Bife não pôde deixar de se perguntar como Heiau havia se tornado um demônio celestial de repente. Ele cerrou os dentes e ordenou que seus homens recuassem. Os especialistas da linhagem do Sol Vermelho ficaram atonitos. Eles já haviam formado seus ataques, então não conseguiam aceitar serem mandados recuar novamente. Continuaram seus ataques, pensando que era a melhor escolha. Mas, antes que pudessem lançar seus feitiços, foram esmagados por Heiau. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao descobrirem que Heiau já era um demônio celestial. Eles então perceberam que o especialista que havia rompido naquela montanha era, na verdade, Rei Alameda. Heiau perseguiu os membros da linhagem do Sol Vermelho, dizendo que os entreteria, já que gostavam de brincar. Os homens de João do Bife gritavam enquanto corriam desesperadamente por suas vidas, mas, apesar de todos os seus esforços, ainda foram esmagados por Heiau. João do Bife ficou irritado com o fato de que eles não conseguiam fazer nada, apesar de terem uma formação tão forte. Ele já estava surpreso com o que havia acontecido no ginásio de artes marciais, mas não podia acreditar que a maior surpresa era Heiau. João do Bife encarou Heiau, que exibia suas presas para ele. Ele tinha certeza de que Heiau era um inútil, então não conseguia entender como ele havia se tornado um demônio celestial de repente. Enquanto olhava para Heiau, João do Bife não pôde deixar de se sentir desanimado ao lembrar de como o mundo era injusto. Incapaz de encontrar uma resposta para como Heiau conseguiu aumentar sua força de forma tão dramática, o velho cão apenas riu desajeitadamente. João do Bife jamais imaginou que o lixo que foi expulso do clã romperia para o nível de demônio celestial de uma só vez. Heiau de repente ergueu sua pata. João do Bife ficou horrorizado ao fixar seu olhar na enorme pata formada pela energia de Heiau. A imensa pata golpeou o chão, fazendo com que as árvores fossem cortadas e arremessadas como brinquedos. João do Bife começou a suar intensamente. Ele não pôde deixar de praguejar ao ver que quase todos os seus soberanos demônios haviam morrido. Apenas 2 soberanos demônios tiveram a sorte de escapar da morte. Vendo que Heiau caminhava lentamente em sua direção, João do Bife secretamente tirou um pergaminho. Heiau exclamou
exclamou, parecendo ter percebido que João do Bife estava tramando algo. O pergaminho liberou uma luz ofuscante quando João do Bife o lançou ao ar. João do Bife então disse a Rei ao que eles nunca o perdoariam. Rei Al bufou. Ele estava confiante de que, se sua cultivação não estivesse instável por ter acabado de romper, João do Bife não teria escapado de seu alcance. Seu humor mudou de repente ao se lembrar do grande pote de sopa de tartaruga que o Prota lhe deu. Rei Alameda teve certeza de que o Prota realmente o amava. Percebendo quão preciso foi o momento do ataque de João do Bife, Rei Al não pôde deixar de pensar que tudo havia sido planejado por efeito. Houve um tempo em que ele não passava de uma existência desprezada no seu clã, mas, por causa do Prota, não apenas ele derrotou King-chan, como também se tornou a existência que todo seu clã passou a admirar. Rei Al passou a admirar ainda mais seu mestre. Ele sentia que, quanto mais forte sua cultivação se tornava, mais podia sentir a força do Prota. Momentos depois, na linhagem do Sol Vermelho, um círculo mágico apareceu de repente. As pessoas ao redor ficaram animadas, sabendo que João do Bife estava retornando. Quando João do Bife apareceu, não puderam deixar de notar que havia menos pessoas com ele, mas apenas comentaram que João do Bife provavelmente havia derrotado o ginásio de artes marciais sozinho. Um homem expressou com confiança que Rei Al já devia ter sido capturado por João do Bife, mas, sem nem saber, ele acabou morrendo pelo próprio punho de João do Bife, sem querer esfregar sal na ferida de João do Bife. João do Bife então informou a todos que Rei Al havia crescido além do controle deles. Ele disse que Rei Al o forçou a usar o pergaminho de teletransporte que havia sido guardado como um tesouro por milhares de anos. Enquanto King-chan tentava entender o que acabará de ouvir, João do Bife disse a todos para voltarem ao salão. Assim que entraram no salão, João do Bife imediatamente ordenou que trouxessem a pílula quebradora celestial. Quando um dos anciãos perguntou o que ele estava tentando fazer, João do Bife disse que, se quisessem sobreviver, teriam que destruir a família real antes que Rei Al retornasse. Embora ele não pudesse se tornar um verdadeiro demônio celestial ao tomar a pílula quebradora celestial, ainda assim seria suficiente para torná-lo um meio celestial, o que bastaria para derrotar Rei Al. Um dos anciãos alertou João do Bife de que, se ele tomasse a única pílula quebradora celestial, seria impossível para uma geração jovem talentosa que surgisse no futuro romper para o reino de demônio celestial. Para impedir o ancião de questionar sua decisão, João do Bife revelou que Rei Al já estava no reino de demônio celestial. Ele então apontou, dizendo que, se eles não completassem a divisão da família real e não obtivessem os recursos do reino secreto o mais rápido possível, morreriam sem dúvida. Mas João do Bife disse com confiança que, enquanto derrubassem João Costela, teriam muitas maneiras de lidar com Rei Al. Embora estivesse extremamente chocado ao saber que Rei Al já era um demônio celestial, King-chan conseguiu se recompor rapidamente. João do Bife então entrou em reclusão e, com a ajuda da pílula quebradora celestial, conseguiu entrar com sucesso no reino meio celestial. Depois de sair da reclusão, ele imediatamente liderou a linhagem do Sol Vermelho para lançar uma guerra civil contra a família real com uma força avassaladora. Em menos de meia lua, o vasto território do lobo demoníaco Devorador dos Céus foi dividido em dois. Na noite após lutar contra João do Bife, João Costela foi até a casa do vidente. Depois de contar a Jin Lao sobre a guerra civil e o avanço de João do Bife para o reino meio celestial, João Costela disse que, se as coisas se arrastassem, inevitavelmente seriam dominados pela linhagem do Sol Vermelho. Jin Lao estava em reclusão há centenas de anos e possuía as habilidades de adivinhação mais poderosas do clã. Então, João Costela perguntou a Jin Lao como a crise deles poderia ser resolvida. Quando Jin Lao começou a roncar, João Costela gritou com ele, pensando que estava apenas dormindo. Mas, ao notar a aura de Jin Lao, percebeu que a adivinhação já havia começado. Ele não teve escolha a não ser esperar Jin Lao terminar. 3 horas depois, Jin Lao de repente uivou e informou a João Costela que o resultado da adivinhação havia saído. João Costela não pôde deixar de se perguntar quem era o homem à sua frente. Jin Lao disse a João Costela que a única pessoa que poderia salvar sua família real era seu filho. João Costela ficou surpreso, pois pensava que nenhum de seus 3 filhos parecia ser capaz de suportar algo assim. Pensando que seria seu melhor filho, João Costela perguntou a Jin Lao se ele se referia ao seu filho mais velho. Jin Lao apenas balançou a cabeça. Quando João Costela perguntou se era seu segundo filho, Jin Lao mais uma vez balançou a cabeça. João Costela ficou surpreso. Mesmo já sabendo a resposta, ele ainda perguntou a Jin Lao se era Rei Al. Quando Jin Lao murmurou em afirmação, João Costela rangeu os dentes. Ele não conseguia acreditar que seu filho mais incompetente seria o salvador do clã do lobo demoníaco Devorador dos Céus. Jin Lao ficou surpreso quando João Costela de repente se aproximou dele. Ele não pôde deixar de uivar de dor quando o punho de João Costela afundou em seu rosto. Quando Jin Lao perguntou o que ele estava fazendo, João Costela expressou que não era tolo o suficiente para acreditar que seu filho mais inútil, Rei Al, fosse o salvador. Jin Lao tentou explicar, mas João Costela simplesmente o ignorou. João Costela disse que, embora Rei Al tenha derrotado King-chan e destruído a conspiração da linhagem do Sol Vermelho, ele ainda não era capaz de resolver
ver sua situação desesperadora. Depois de dizer que Jin Lao não era diferente de seu velho e tolo pai, que era um bastão, João Costela ordenou que alguém levasse Jin Lao e o colocasse na prisão. Jin Lao disse a João Costela que, se ele não acreditasse nele, traria desgraça para toda a família real e se tornaria um pecador do clã do lobo demoníaco devorador dos céus. Ele então disse que um dia João Costela se arrependeria e voltaria para ele e pediria desculpas. João Costela disse com confiança a Jin Lao que, se o dia de que ele falava realmente chegasse, ele escreveria seu nome ao contrário. Quando os guardas já haviam levado Jin Lao para fora, Aoyan disse a João Costela que, mesmo que ele não acreditasse nas palavras de Jin Lao, Rei Ao, que tinha sangue real correndo em suas veias, ainda deveria voltar para enfrentar a situação junto com eles. Incapaz de refutar as palavras de Aoyan, João Costela concordou e apenas entregou a questão a ele. No dia seguinte, na Academia de Artes Marciais do Prota, o Prota estava escrevendo caligrafia. Entre as 4 tarefas, guitarra, xadrez, caligrafia e pintura, ele ainda tinha caligrafia e xadrez pendentes, mas estava confiante de que era bom em ambos, então achava que não seria um problema e que seria capaz de concluir a tarefa em breve. De repente, ao ouvir o som Jin, que significava que havia uma nova tarefa do sistema, o Prota não pôde evitar de empalidecer. Ele se virou e fez bico para o sistema depois de perguntar ao Prota se ele sempre recebia as pessoas com tais expressões. O sistema se gabou de que, se fosse usado por qualquer outra pessoa, ele seria tratado como um pai. Ele então disse ao Prota que ele poderia simplesmente pensar nele como uma inteligência artificial digital. O Prota apenas disse que, para ele, o sistema não passava de um pum. Ignorando os insultos, o sistema informou ao Prota que sua tarefa era elevar as habilidades culinárias, de vinhos, chá e escultura ao nível dos deuses. A recompensa seria uma aura, e a penalidade seria a confiscação da Academia de Artes Marciais. Ao ouvir o Prota expressar sua insatisfação, o sistema aconselhou o Prota a deixar de lado seus preconceitos e sentir o amor da divindade por ele com todo o seu coração. O Prota ficou tão irritado que socou o sistema para fazê-lo sumir. O sistema simplesmente se dissipou enquanto dizia ao Prota para fazer o seu melhor. Desde o começo, o sistema prometeu torná-lo um especialista incomparável como recompensa, mas ele ganhou um crânio quebrado como presente em vez disso. Só por isso, o Prota pôde ver o mau gosto do sistema. Ele expressou que uma aura não parecia nem remotamente atraente. No entanto, era claro por sua expressão que ele estava curioso e animado. Mais tarde naquele dia, depois de dizer que tudo poderia ser resolvido com pacotes, e se não, com pacote de tiras picantes, o Prota chamou Rei Ao. Ele jogou um pedaço de tira picante para Rei Ao e então disse para ele provar. Rei Ao ficou tão animado que sua saliva escorreu da boca enquanto comia a tira. Depois de comê-la, Rei Ao ficou incrédulo, sentindo que sua cultivação instável de repente se tornou estável. Ele também sentiu que poderia lutar com um especialista no estágio médio do Reino Celestial Demoníaco por um curto período, fazendo-se perguntar se a tira tinha o efeito de melhorar a força temporariamente. O Prota também ficou surpreso com a tira picante. Ele pensou que ela era digna de ser um lanche de nível divino chinês, uma obra-prima culinária dançando na ponta da língua. O Prota decidiu usar suas habilidades culinárias para espalhá-la por todo o continente. De repente, alguém chegou à porta da Academia de Artes Marciais perguntando se havia alguém dentro. Rei Ao exclamou, aparentemente familiar com a voz, assim que abriu a porta. O Prota perguntou ao velho quem ele era. Antes que Aoyan pudesse responder, King imediatamente disse a ele que deveria se apressar e ir embora, dizendo que a academia não era um lugar para ele e que ele apenas o veria fora da cidade. Obedecendo às palavras de King, Aoyan partiu, afirmando que estava no lugar errado. Quando o Prota disse para ele não ficar perambulando e ir fazer suas próprias coisas, Rei Alameda pensou que o Prota sabia sobre seu relacionamento com Aoyan. Momentos depois, fora da cidade de Jumping, Rei Ao se encontrou com Aoyan. Aoyan era a única pessoa do clã que nunca olhou para Rei Ao com desprezo e ainda o chamava com aquele tom afetuoso. Rei Ao perguntou a Aoyan por que ele estava ali. Aoyan disse a Rei Ao que seu clã estava em grande apuro. Após informá-lo de que João do Bife liderou a linhagem do Sol Vermelho para se rebelar contra a família real e que sua família real logo seria derrotada, Aoyan pediu a Rei Ao para voltar para casa com ele. Rei Ao disse a Aoyan que seu clã não era mais sua casa, ressaltando que a Academia de Artes Marciais era o único lugar que ele chamava de lar. Em uma tentativa de aliviar a raiva de Rei Ao, Aoyan contou a Rei Ao quão impressionado João Costela ficou ao saber que Rei Ao havia arruinado Aokinen. Ele então disse que ele era bem-vindo ao clã e que não precisava mais viver em uma academia de artes marciais decadente. Enfurecido, Rei Ao ordenou que Alan calasse a boca, advertindo que, se ousasse dizer mais uma palavra contra a Academia de Artes Marciais, morreria. Aoyan imediatamente admitiu seu erro ao notar a base de cultivo de Rei Alameda. Rei Ao retirou sua aura e disse displicentemente que ser um celestial demoníaco não era grande coisa, como se quisesse deixar claro para Aoyan que ele era forte. Aoyan disse a Rei Ao que ele já era a pessoa mais forte de todo o clã. Rei Ao explicou a Aoyan que, ao seguir seu mestre, seu estado mental havia sido inconscientemente elevado a vários níveis, permitindo-lhe perceber que um celestial demoníaco não era realmente tão forte.
morte. Aoyan finalmente entendeu porque Jin Lao disse que Rei Ao era o salvador da família real. Ele pediu a Rei Ao para ir com ele, dizendo que, desde que Rei Ao agisse, a linhagem do Sol Vermelho desmoronaria. Rei Ao lançou um olhar penetrante para Aoyan, lembrando de que já havia dito que não voltaria, mas Aoyan ainda insistiu. Ele expressou que sabia que Rei Ao tinha um bom coração e ainda se importava com o clã. Ele então disse que Rei Ao era diferente dos lobos de seu clã e que ele não poderia simplesmente abandonar seu lar, especialmente sua mãe. Apesar do que Aoyan disse, Rei Ao ainda não planejava voltar. No entanto, ele disse a Alameda Yan que conseguiria algo com o Prota para ajudar sua família a superar o desastre. Mais tarde naquele dia, na cozinha da Academia de Artes Marciais, quando Prota notou o olhar de Rei Ao, ele pensou consigo mesmo que Rei Ao parecia ter gostado das tiras picantes e queria mais. Pensando que não havia escolha, ele jogou uma tira para Rei Ao. Quando Rei Ao acabou de sair da cozinha, ele ouviu o Prota dizer que as tiras picantes deveriam ser embaladas em um saco para que sua eficácia não diminuísse ao serem consumidas. Momentos depois, Alan olhou fixamente para as tiras picantes em sua palma enquanto perguntava a Rei Ao o que elas eram. Rei Ao não respondeu, apenas disse ao Yan para dizer a João Costela que pegasse 2 tiras picantes quando a situação ficasse crítica. Ao Yan comeu uma tira, perguntando-se se ela realmente poderia transformar a derrota da família real em vitória. Depois de terminar de comer, ele de repente imaginou João Costela dizendo a ele que, quando estivesse cansado, sempre poderia tirar uma tira picante para se confortar. Ao Yan não pôde deixar de se deixar levar pela maravilhosa sensação de estar sendo nutrido. Pouco depois, ele avançou do reino de espírito demoníaco para um rei demoníaco. Ao ver que Ao Yan estava extremamente chocado, Rei Ao disse a ele que não deveria se surpreender tanto, pois era apenas um pequeno truque do Prota. Ele então o instruiu a colocar as tiras picantes em um saco, dizendo que o Prota havia mencionado que isso era necessário para manter sua eficácia intacta. Ao Yan rapidamente reconheceu as palavras de Rei Ao e pensou consigo mesmo que, em suas mãos, ele segurava o futuro de seu povo. Ao Yan imediatamente voltou para seu clã e, assim que chegou, foi direto ao salão principal e procurou João Costela. Após ouvir suas saudações, João Costela questionou Ao Yan sobre o motivo de Rei Ao, a quem ele deveria trazer de volta, não estar com ele. Depois de dizer a João Costela que Rei Ao não poderia retornar porque tinha negócios importantes a resolver, Ao Yan apresentou as tiras picantes, dizendo que Rei Ao havia pedido que ele trouxesse aquele incrível tesouro para João Costela. João Costela olhou fixamente para o incrível tesouro com um olhar questionador em seu rosto e então expressou que, embora fosse aceitável para Ao Yan proteger Rei Ao em tempos normais, por ter um bom relacionamento com ele, não gostou que Ao Yan tivesse falado uma mentira dessas na frente do imperador para apoiar Rei Alameda. Ao Yan tentou convencer João Costela de que as tiras picantes eram, de fato, um incrível tesouro, mas João Costela ainda não acreditava que um tesouro incrível pudesse ter sido trazido de volta por seu filho perdedor. João Costela disse a Ao Yan que ele não precisava dizer mais nada e que não o responsabilizaria por causa de sua lealdade habitual. Ao Yan ainda insistiu, dizendo que não estava mentindo, e informou a João Costela que Rei Ao havia alcançado o reino do celestial demoníaco com a ajuda de pessoas nobres. Ao ouvir Ao Yan dizer coisas inacreditáveis, João Costela ficou irritado. Ele disse a Ao Yan que ele estava se gabando mais do que a Jin e afirmou que não esperava que um mero mordomo, confiando na idade avançada, fizesse truques mesquinhos com ele. Apesar da pressão, Ao Yan não recuou. Ele disse a João Costela que não estava mentindo e que ele saberia assim que experimentasse. Quando João Costela disse que ele seria executado no local se as tiras picantes não fossem como ele dizia, Ao Yan cerrou os dentes e disse que estava à disposição do Imperador Devorador enquanto dava uma mordida nas tiras picantes. João Costela pensou consigo mesmo que, se Ao Yan realmente quisesse morrer, ele lhe concederia esse desejo. Mas, quando as tiras picantes já estavam em sua boca, ele de repente sentiu algo inexplicável. Emoções surgiram de dentro de seu corpo. O sabor irresistível das tiras picantes trouxe à tona o lado feminino do Imperador Devorador dos Céus. João Costela gritou a plenos pulmões após dar apenas uma única mordida. Uma poderosa energia surgiu dentro de seu corpo, e ele não pôde resistir. As pessoas dentro do salão ficaram surpresas quando um dragão divino de repente saiu de debaixo do trono de João Costela e quebrou o teto do salão. Quando João Costela procurou por sua esposa, Ao Yan imediatamente o informou que Yan Vonkin estava nos aposentos da rainha. Sem dizer uma palavra, João Costela rapidamente voou para fora do salão. João Costela estava com tanta pressa que simplesmente atravessou diretamente os aposentos da rainha. Yan Vonkin ficou extremamente surpresa e não pôde deixar de perguntar a João Costela o que estava acontecendo. João Costela não se preocupou em explicar. Ele disse ao Yan Vonkin para não fazer muitas perguntas e apenas deitar-se. No meio da noite, todo o Palácio Devorador dos Céus ficou inquieto. Além da aura crescente do Imperador Devorador, o som de paredes desmoronando também foi ouvido de tempos em tempos dentro dos aposentos da rainha. Depois de um longo tempo, tudo se acalmou. As tiras picantes realmente ajudaram João Costela a alcançar o reino do meio celestial demoníaco e até superaram o poder de combate dos celestiais demoníacos. Naquele momento, ele expressou que não podia
acreditar que Hale havia encontrado aquele tesouro celestial e havia rompido o nível de celestial demoníaco antes dele. João Costela se perguntou quão poderoso o especialista deveria ser para dar a seu filho inútil um tesouro como esse, e que tipo de habilidade seria necessária para produzir uma comida tão sublime. De repente, sentindo como se tivesse esquecido de algo importante, ele olhou para trás e, ao ver o estado em que sua esposa estava, imediatamente chamou por ajuda. Mais tarde naquela noite, o médico do clã informou a João Costela que Ian Vonkin estava bem e que ela só precisava se recuperar e se reabastecer por alguns dias. Depois de se certificar de que sua esposa estava bem, João Costela procurou por Ian. As pessoas da família real ficaram felizes ao ver que João Costela havia feito um avanço. Eles acreditavam que, com isso, a família real estaria salva. Não muito depois de João Costela procurá-lo, Ian entrou no salão e então ofereceu a João Costela o restante das tiras picantes. Quando João Costela o elogiou por ter feito um ótimo trabalho, Ian disse que não merecia tal elogio, pois tudo era obra de Hale. De repente, um homem entrou no salão e informou a João Costela que a linhagem do Sol Vermelho estava chegando. João Costela se perguntou se os traidores realmente achavam que ele ainda era o mesmo João Costela de ontem. Ele imediatamente instruiu todos dentro do salão a se prepararem para a batalha. Naquele momento, no plano devorador dos céus, o clã do Sol Vermelho e a família real reuniram cada um exército de 100.000 tropas para lutar entre si do outro lado da margem. Sob a pressão do ginásio de artes marciais e de Hale, João do Bife não podia se dar ao luxo de esperar por muito tempo. Naquele dia, ele queria integrar toda a família real de uma só vez, para derrubá-los completamente. João do Bife disse a João Costela que não podia acreditar que ele ainda ousava lutar contra ele, e que o lembraria de como ele fugiu como um ratinho assustado alguns dias atrás. A crença do clã do Lobo, devorador dos céus na batalha, é capturar o líder primeiro. João do Bife disse a João Costela que, se ele tomasse a iniciativa de trazer sua família real para se render, talvez tivesse uma chance de salvar sua vida. João Costela ficou surpreso ao notar que João do Bife estava, na verdade, tentando matá-lo com um único golpe. Um estrondo alto foi ouvido por todo o campo de batalha, quando João Costela bloqueou o soco de João do Bife. João do Bife não pôde deixar de perguntar a João Costela como ele também era meio celestial. João Costela respondeu que, se João do Bife podia romper, ele também podia. Desde que eram crianças, João Costela e João do Bife nunca aceitaram ficar para trás um do outro, mas, em uma matilha de lobos, não poderia haver dois lobos líderes. João Costela se vangloriou de que, desde o momento em que ele e João do Bife nasceram, estava decidido que ele seria o rei e João do Bife seria o servo. Ele disse a João do Bife que, naquele dia, ele não seria capaz de detê-lo e, em vez disso, seria enterrado ali. João do Bife cerrou os dentes e pegou uma pequena caixa. Os olhos de João Costela se arregalaram ao ver a caixa, pois percebeu que dentro dela havia uma pílula berserker. Ele não podia acreditar que João do Bife estava disposto a ir tão longe a ponto de usar a fundação da linhagem do Sol Vermelho. João Costela perguntou a João do Bife se ele sabia que, mesmo que tomasse a pílula e vencesse a luta, ainda teria que pagar com metade de sua expectativa de vida como preço. João do Bife expressou que, desde que pudesse permitir que a linhagem do Sol Vermelho unificasse o clã, ele não hesitaria em morrer. Ele disse que, como João Costela também já havia rompido para o meio-demônio celestial, se ele não matasse João Costela naquele dia e tomasse o controle da realeza do clã enquanto ainda tivesse fôlego, quando Hale retornasse, sua linhagem Redon pereceria. João do Bife acreditava que já estava no fim da linha. De repente, João do Bife apareceu atrás de João Costela. As pessoas da família real avisaram desesperadamente João Costela, mas Gil Beng apareceu atrás de João Costela e desferiu um soco antes que João Costela pudesse reagir. João Costela foi lançado contra uma rocha, fazendo as pessoas ao seu redor voarem. João do Bife imediatamente voou em direção a João Costela para não lhe dar chance de descansar. Enquanto pensava em como a diferença de poder entre eles podia ser tão grande, João Costela rapidamente formou um escudo protetor. Ele pensou que, se continuasse assim, não teria chance de vencer. Antes que pudesse formar o escudo, João do Bife o quebrou com um chute que atingiu João Costela logo depois. Enquanto cuspia sangue, João Costela reclamou que João do Bife não tinha ética marcial. João do Bife perseguiu João Costela enquanto preparava seu ataque. Ele disse a João Costela que ele não deveria falar sobre ética porque eles eram existências incompatíveis. Os efeitos da pílula berserker duravam meia hora. João Costela pensou que, se usasse o escudo Vadra e suportasse os ataques mais poderosos de João do Bife, ele ficaria gravemente ferido, mas não morreria. Ele não queria consumir a tira picante porque pretendia usá-la para ajudar sua família real a alcançar o topo novamente. O escudo Vadra era uma função passiva de defesa principal, uma técnica suprema para aqueles que temiam a morte. Confiante de que seu escudo não quebraria, João Costela desafiou João do Bife a tentar atingi-lo enquanto executava selos de mão. João do Bife informou a João Costela que seu escudo Vadra era inútil. Ele disse que João Costela deveria sentir dor, contemplar a dor, aceitar a dor e nada além da dor, dizendo que aqueles que não conhecem a dor nunca saberiam o que é a verdadeira paz.
Sabendo que não poderiam escapar do golpe de João do Bife, os soldados entraram em pânico. Eles não queriam ser buchas de canhão. João do Bife levantou as mãos e uma grande bola de fogo se formou acima dele. Era sua técnica mais poderosa, a fusão atômica. Quando João do Bife lançou a bola de fogo em direção a João Costela, alguns dos soldados ainda tentaram fugir, mas a maioria simplesmente ficou parada e desistiu, pensando que tudo já estava perdido. João do Bife anunciou que, naquele dia, a linhagem do Sol Vermelho se tornaria a nova família real e que João Costela, que vinha de uma família real, não passava de um trampolim para sua ascensão. Depois de dizer que nem mesmo o escudo Vadra poderia defender contra o ataque de João do Bife, Aoyan disse a João Costela que não havia vergonha em fugir por um tempo e que ele não precisava enfrentar um inimigo que não podia derrotar. João Costela contemplou por um momento, aparentemente ofendido quando Aoyan lhe disse que ele não poderia vencer de forma alguma. Enquanto pegava a tira picante, ele disse a Aoyan que não fugiria. Momentos depois, João do Bife percebeu a aura de João Costela e não conseguia entender como era possível que João Costela de repente alcançasse o reino do demônio celestial. A pílula Berserker Celestial custou-lhe metade de sua vida útil para permitir que ele brevemente subisse para um reino próximo ao do demônio celestial. Então João do Bife não pôde deixar de perguntar a João Costela que tipo de tesouro ele possuía que o tornou um demônio celestial diretamente. João Costela apenas respondeu provocativamente que tinha um delicioso e picante petisco. Ele então disse a João do Bife que tinha um sabor incrível. João do Bife repetidamente afirmou que o que estava vendo deveria ser impossível. Após dizer que nada era impossível, João Costela disse a João do Bife que naquele dia ele morreria. João Costela então lançou despreocupadamente um feixe de energia, que desintegrou a bola de fogo e atingiu João do Bife logo em seguida. Em seu último suspiro, João do Bife pediu a João Costela que revelasse exatamente o que ele havia comido. João Costela foi generoso o suficiente para informar João do Bife que o que ele comeu foi o item celestial que Hale conseguiu para ele de um especialista extremamente poderoso, tiras picantes. João do Bife gritou em descrença até desaparecer completamente. As tropas de João do Bife olharam para o céu, onde ele estava, mas não viram nada, nem mesmo suas cinzas. Elas imediatamente pediram misericórdia a João Costela, dizendo que se renderiam e que queriam servi-lo por toda a eternidade. João Costela expressou que apenas uma pessoa inteligente e capaz, que reconhecesse as tendências do tempo, poderia ser um herói. Após a batalha, os problemas internos dos lobos demônios devoradores dos céus foram resolvidos e novas oportunidades começaram a surgir. No entanto, eles estavam agora unidos como nunca antes e apenas ficariam mais fortes. A Lin Chan refletiu, pensando que as coisas não deveriam ter terminado daquela maneira. Ele se perguntou quando exatamente as coisas começaram a dar errado para eles e onde falharam nos cálculos. Enquanto isso, no ginásio de artes marciais do Prota, um par de dísticos foi colocado na entrada. Os velhos olharam para os dísticos e, embora os considerassem simples, não estavam realmente surpresos. Eles acreditavam que a caligrafia do Prota era uma obra-prima de simplicidade. As direções horizontal, vertical e para baixo eram todas iguais, mas podiam sentir que cada caractere emanava uma aura diferente. O Homem-Fera comentou que o mais refinado na caligrafia era que o verdadeiro significado do esclarecimento estava relacionado ao estado de espírito de quem lia. Se alguém tivesse boas intenções, se beneficiaria muito, mas se houvesse intenções malignas, enlouqueceria. O Homem-Fera, então, disse que sua mãe não precisava mais se preocupar com seus estudos. Ouvindo isso, o Prota disse aos velhos que, se gostassem tanto, ele escreveria mais alguns para eles. Após completar o par de dísticos, a caligrafia do Prota finalmente alcançou o nível dos deuses. Os velhos recusaram educadamente a oferta, dizendo que ele já lhes havia dado mais de 10 cópias, uma após a outra, e que não poderiam ler mais, pois o trabalho no campo ainda não havia terminado. Na verdade, o grande dom contido na caligrafia e pintura do Prota era tão profundo que os velhos ainda não haviam compreendido o primeiro verso. Eles temiam que, se o Prota lhes desse mais, isso apenas se voltaria contra eles. Quando o Prota disse que não os forçaria, pois entendia que eles tinham uma energia limitada, os velhos perceberam que haviam sido desmascarados. Nesse momento, John King apareceu à procura de Yen. Ele afirmou que já estava bem e que também poderia ajudar no trabalho do campo. Depois de dizer que o ginásio de artes marciais ainda não tinha discípulos e estava sem uma placa de identificação, o Prota pediu que John King o acompanhasse, dizendo que faria de John King um guerreiro de artes marciais extraordinário. Os velhos ficaram com inveja, pois também queriam ser acariciados e se tornar extraordinários. Momentos depois, o Prota informou John King que sua esgrima, que possuía apenas 3 estilos, estava no mesmo nível dos deuses. Quando John King perguntou quais eram os 3 estilos, o Prota respondeu: golpe, corte e talho. John King não conseguia distinguir exatamente os movimentos, mas percebeu que não havia diferença. O Prota disse a John King que ele deveria lembrar que todas as variações estavam dentro desses 3 estilos. Se ele os praticasse, seria capaz de brandir sua espada livremente. O Prota também disse que, se John King fosse rápido o suficiente, seu oponente não conseguiria
poderia reconhecer seus movimentos, pois, na percepção do adversário, John King sempre usaria o mesmo truque. Ao perceber o segredo por trás dos movimentos, John King expressou que o prota devia ser o mais rápido do mundo e que ele se esforçaria para ser o segundo mais rápido. Embora achasse que isso soava estranho, o prota disse com confiança que ele tinha certeza de que John King conseguiria. De repente, um grupo de mulheres apareceu, parecendo querer perguntar algo ao prota. O rosto e a voz familiares fizeram o prota perceber que a mulher à frente era da Academia Young. Depois de perguntar se haviam vindo lutar contra o senhorio com ele, o prota disse que ficaria feliz em acompanhá-las, se não fosse pelo fato de que o dinheiro da mulher estava desaparecendo diariamente como um fantasma. Irritada, a mulher disse ao prota que haviam vindo cobrar uma dívida. Ela informou que alguém do ginásio de artes marciais dele, chamado Crânio Grandioso, havia bebido na Academia Young, chamando 7 ou 8 garotas de uma vez, e depois desapareceu sem pagar. Sem saber quem era esse tal Crânio Grandioso, o prota perguntou às mulheres se elas não estavam cometendo um engano. As mulheres disseram que não havia erro, pois Crânio Grandioso mencionou o nome do prota e que não poderiam esquecer, pois, ao se apresentar, ele disse que seu sobrenome era Crânio, pois podia fazer grandes coisas, e por isso era chamado de Crânio Grandioso. Enquanto se perguntava por que aquelas belas mulheres estavam brigando tão intensamente, a ponto de parecer que iriam se agredir, John King disse a elas que realmente não havia ninguém com esse nome no ginásio de artes marciais deles. Como se quisesse provar que estavam falando a verdade, o prota disse às mulheres que crianças não sabiam mentir. As mulheres, no entanto, expressaram que achavam que o prota estava tentando fugir da dívida. Elas perguntaram se ele achava que era fácil para elas trabalharem ali e se realmente pensava que poderia simplesmente ir embora depois de ter feito tudo aquilo e chamado belas mulheres sem gastar um centavo. O prota e John King ficaram extremamente surpresos. O prota rapidamente explicou que o ginásio de artes marciais deles era respeitável e que não poderia haver uma pessoa assim ali. As pessoas da Academia Young apontaram para a figura que acabará de aparecer ao lado do prota e disseram que aquele era o Crânio Grandioso. Quando o prota virou a cabeça, o esqueleto já havia corrido para longe. Enquanto o amaldiçoava, o prota encarou o esqueleto tão furiosamente que fez John King estremecer. Acabou.